O vídeo da entrevistada de hoje, Diana Moura, para o YouTube, com certeza. Agonia Tem muito da gota. conteúdo de relevância. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem um vídeo aí, Tem. Vamos? Eita, começar? nem Bora sabia pro do vídeo. YouTube. Oi? Nem sabia do vídeo. Tem. Foi pra isso que a gente pediu a sua Vamos logo. começar? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Elas São de Marte. Eu sou a Aline. Eu sou Marta. Estamos aqui começando hoje esse projeto maravilhoso que tem como fim valorizar, discutir projetos, empreendimentos, tudo em todas as searas. Então, com isso, pretendemos trazer aqui convidados para falarmos de dificuldades, histórias de superação, inclusive dicas de como você empreender da melhor forma possível, como está o mercado, as altas e baixas e tudo que envolver empreendedorismo. Não é isso, Marta? Sim, pessoal. O foco aqui é falar de problemas, mas de uma forma descontraída, né? Porque, como diz o meu filho, a gente não foca no problema, a gente foca na solução. E aí a gente também vai trazer, além de problemas, soluções para alguns casos, com Exatamente. certeza. Agora vamos apresentar a convidada de hoje, né? Convido vocês a ficarem cada dia mais aqui no nosso planeta. Planeta Marte. As marcianas. E falando nisso, antes de começarmos a falar da nossa convidada, eu queria justificar e explicar por que elas são de Marte. Na verdade, existe uma bipolaridade. Ó, já tô quebrando as coisas. É por isso, Ei, assim, ó. é por isso. 1, 2, 3. Ai, eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento a frase, inclusive tem até um filme que trata a respeito, que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. E nós estamos aqui justamente com a ideia de contrapor essa bipolaridade exacerbada a respeito do tema e mostrar que nós, mulheres, também podemos falar de assuntos masculinos, temos também um pouco da alma masculina em nós, que nós somos divididos, né? Nós somos seres tão complexos que não pode ser uma unidade só. Então é isso, sejam bem-vindos. E agora vamos apresentar a nossa convidada, Diana Moura. Ei! Vinheta! Ainda não tem a vinheta. Precisamos providenciar. Precisamos providenciar a vinheta. Peraí, mas tudo bem. A gente já trouxe um espumantezinho aqui pra você ficar mais solta, Certeza, né? já começa a servir, já amiga. Vou botar aqui, fazer o merchan, né? A gente, ó, vinho em lata, tá? Espumante em lata, só no Armazéns de Ouro, né? Que eu também tenho que vender. Mostra aqui no meio, mostra aqui. Dá um zoom aí, dá um zoom aí. Gente, olha, melhor espumante, viu? Sério, uma delícia. Recomendo, inclusive, né, amiga? Com certeza. E aí, vamos lá, vamos servir do espumante e vamos começar a apresentar a Diana Moura, que Diana Moura é psicóloga e CEO do Café Delas. Quem é de Arapiraca já ouviu falar desse projeto incrível, mas eu vou deixar que ela faça a sua apresentação, afinal, nada melhor que a dona do próprio negócio para falar a respeito. Pois não, Di, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Boa tarde, né? Eu tô acompanhando a live aqui no celular também. Tô vendo que já tem uma turminha que entrou. Quando eu tava vindo pra cá... Deixa eu botar pra cá. Quando eu tava vindo pra cá, eu fiz uns stories falando Ainda não. justamente sobre... na verdade, eu tinha feito antes, quando eu recebi o convite, né? E hoje eu reforcei, quando eu tava vindo pra cá nos stories, assim, sobre a importância dessa movimentação feminina, né? Porque todas nós, em diversos contextos, todo mundo tem um nicho de trabalho, mas, assim, tem uma pauta que ela é de todo mundo, que é justamente essa pauta de apropriação. Da gente se apropriar dos nossos prazeres, da gente se apropriar das nossas escolhas e não ter vergonha disso. Né? Não ter vergonha, não ter medo e não desistir na metade do caminho porque alguém foi lá e invalidou. Né? Invalidou a sua capacidade, invalidou o seu sonho, invalidou o seu projeto como se achasse que tivesse o direito de falar por você. Porque é isso que acontece. Tem muita gente falando em nome das mulheres. Né? E a ideia do podcast, do Café Delas e de tantos outros projetos, porque o podcast é também um projeto que dá voz e cara, né, às mulheres que vêm aqui falar do seu negócio, é justamente fazer com que a gente se empodere cada vez mais desse lugar que é nosso. Com certeza. Né? Porque, assim, esse lugar é nosso, só eu posso contar a minha história, só eu posso, de fato, contar, né? Falar sobre o meu negócio, falar sobre a minha trajetória, falar sobre as dificuldades e os prazeres de empreender também, porque não é só dificuldade. Né? A gente tem muito prazer, os ganhos, assim, eles são imensuráveis, principalmente para quem empreende, e aí eu vou falar de um lugar que é voltado para o empreendimento social. Né, que é um contexto um pouco mais diferente, né? A gente não tem uma estrutura física, a gente não tem um negócio no sentido de vou vender este produto aqui. Negócio de objeto né? material, De objeto material, porque o que a gente ganha, o que a gente vende, na realidade, são soluções que afetam o coletivo.
né? Porque todo projeto social ele vem com o objetivo de solucionar problemas do coletivo e não de uma pessoa especificamente. Então, assim, já apresentando o Café Delas, né, como meu empreendimento social, meu negócio, o café é isto. É um espaço, né? É um espaço, na verdade, é um projeto que foi pensado para dar total protagonismo a todas as mulheres que entendem a importância de um projeto como o café. Eu vou botar seu celular aqui para poder ficar ao vivo também no seu, se só aceitar. É. Só não... Manda aí o convite que eu aceito aqui. Cadê? Manda ali, vaca. Eu não tô achando, não. Então, peraí. Aqui de lado. Aqui. Ó, eu pedi para participar, certo? Aí vocês aceitam aí. Eu pedi, vai aparecer a solicitação. E aí eu entro ao vivo também, né? Assim? Pronto. Agora eu acho que ele vai dar uma descarregada, tá? Tem que ter uma tomada por perto. Até porque ele vai virar para cá. Eita, baixa aí o volume do meu. Tá muito perto, eu acho que vai dar... Vai confrontar alguma coisa aí, não? Tenta conectar daqui, porque pra mim a internet não vai, acho que não vai abrir, não. Tá. Tudo ao vivo, nada Se quiser, ensaiado. depois vocês mandam pra mim, entendeu? Marca, Depois de né, recortes você? e coloca. Olha, Eugénia, você está ao vivo, viu aí? A Zera aqui resolvendo pra gente. Só uma pausa, gente, pra gente colocar a Diana ao vivo também. Deixa... Ainda bem que depois que eu virei mãe, tudo na minha casa é no silencioso. Nem áudio eu ouço. É. O Gera achou engraçado. Foi, Gera, eu tenho uma creche com 3. Oxe, tá o meu, falando da vida alheia. Eu acho que foi aqui. Foi eu não. Você fica julgando e o seu tá todo... Mas foi aqui, ó. Não foi eu não. Foi porque estava em cima, né? foi aumentando. Pronto, agora já estamos com Diana. Tá pegando aí, gente. São quantos? Esse outro é de quem? É o teu? Da Leo. Bem feito, é? Esse aqui, isso aqui. E aqui, mozão? Senta ali pra ver se tu aparece, mozão. Eu queria que alguém desse print. Tá não, aparecendo. Bota pra cá. Eu não tô nem aparecendo. Não sei porque não tá aparecendo aí, não dá. Por que tá duas telas nesse? É porque também? convidou, eu acho que danificou. dividiu a tela. Dividiu a tela. Tá bom, mas tá mostrando, viu? Tá com a tela dividida, mas permanece a mesma imagem. É porque o meu tá uma tela completa. Eu acho que é isso. Entendeu? É verdade. Tá aparecendo aqui, ó. É porque tá dividido. Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, vocês estão conseguindo pelo Insta do podcast visualizar a imagem aqui completa ou cortou? Não tá aparecendo? Olha o que o Luiz está respondendo, ele tá mandando respostas. Abre separado. Meninas, todos ligam suas lives separadas. Tá fazendo isso já. Já ligamos separadas. Agora foi. Foi. Pronto. Pronto. É porque o da Diana que caiu, não? Por isso Foi, que Aí tu foi. me bloqueou, eu acho, Otávio. Ou então descarregou. Vamos assim. Tá, deixa eu só ver, infelizmente. vai. Vamos lá, sim. Agora vocês Que precisam importa de é um o que celular por vale. perto para ver as perguntas. Dali. Tá, daqui a pouquinho eu vou pegar lá. Daqui a pra pouco a gente fazer. responde tudo. Sim, vamos lá. Voltando ao projeto do Café Delas. Voltando, essas meninas são ninja, né? Porque a gente parou tudo, aí tem que voltar Vamos lá, eu automaticamente. vou atualizar todo mundo. E é interessante... Vá, Diana, fale. Não, vá. Você colocou uma fala sobre o projeto Café Delas, que é um projeto de resolução de problemas sociais. E é interessante que a gente, como empreendedor, às vezes se limita a achar que os problemas da gente são voltados só para as nossas demandas diárias. Mas quando o social está com como é que eu posso colocar, numa situação difícil, e a gente coloca aí economicamente falando, socialmente falando, isso também afeta a gente. Totalmente. Tudo. E assim, não existe empreender, seja em qual segmento for, sem levar em consideração questões de social, porque a gente está vendendo e entregando serviços e produtos para pessoas, né? E pessoas de diferentes contextos, de diferentes classes sociais, com histórias completamente diferentes. Então, assim, eu vou vender uma tábua de frios... Né? Eu tenho que levar, Mas né? você não venda, não. Compre. Mas no momento em que eu penso em vender uma tábua de frios, eu estou identificando o meu público-alvo.
Né? Então, assim, eu estou focando numa questão socioeconômica para saber quem são as pessoas que vão estar consumindo o meu produto. Sim. Quando eu pensei no café delas, por exemplo, muitas pessoas fazem assim, explica um pouco sobre o que é o café. Né? Qual que é o público-alvo? O público-alvo que vai estar sendo beneficiado diretamente do café não são as pessoas que consomem o café delas, e são também. E eu vou explicar o porquê ou a diferença, para ficar mais claro. As pessoas beneficiadas são aquelas que, a partir do momento em que as pessoas consumirem, e aí eu falo consumirem porque até o presente momento, quando eu retomei com as atividades do café, tudo que eu entreguei foi de forma gratuita, né? Todo mundo, vocês participaram dos eventos. Sim, e todo mundo que pôde participar, ninguém precisou pagar taxa de inscrição nenhuma, ninguém precisou pagar para estar posicionando suas marcas, fazendo o pitch das empreendedoras, absolutamente nada. E isso foi justamente para que as pessoas entendam que é, de fato, um lugar de protagonismo, mas é também um protagonismo diferenciado, porque se tratam de mulheres que são privilegiadas quando a gente pensa naquelas mulheres que vivem numa condição socioeconômica extremamente limitada e que não têm acesso aos eventos do café, por exemplo. Né? Então, essas são as beneficiadas, porque a partir do momento que a gente começar a entregar produtos, serviços, eventos e vender realmente, não só as mentorias e capacitações, que eu espero muito que o poder público entenda a importância de estar fazendo a aquisição desses produtos para que a gente possa estar trabalhando sociedade e profissionais que entregam também seus produtos e serviços nesses locais. Essas pessoas, elas vão ser beneficiadas diretamente do café. Por quê? Porque a gente vai ter capitalização para estar investindo exatamente nos mesmos tipos de eventos, mas para entregar para elas, sim, de forma gratuita. E indo até elas. Porque uma outra coisa que é importante posicionar é que a gente diz assim, não, mas o serviço está sendo entregue aí, a internet está aí distribuindo conteúdo gratuito, a gente está fazendo um evento e é gratuito, elas não vêm porque não quer. Não é assim. Na verdade, eu acho que também porque não tem acesso à informação. Né? Não só porque não tem acesso à informação, mas porque não tem condições mesmo. Porque quando eu preciso pensar, por exemplo, numa logística de deslocamento, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que mora em uma comunidade bem distante do auditório da Unopar, que foi onde foi realizado o último evento. Então, ela não consegue ir a pé. O evento vai terminar por volta das 22 horas, ela precisa garantir um transporte para voltar para casa, porque a realidade delas é diferente, elas não têm absolutamente ninguém para buscar. Né, moram em comunidades complicadas, o acesso complicado, que é muito difícil o deslocamento. Então, digamos que ela tem aí um orçamento de R$10. E a gente já chegou a um ponto que é um dos temas. Primeiro ponto, limitação social, né? A primeira exatamente. Social, né? Então, ela, social. Porque aí ela precisa... A gente atropelou tudo aqui, não falou que o nosso tema de hoje, né, pessoal, é desafios mentais e sociais de empreender. Né? A gente pulou. E aí ela precisa de R$10. R$10. E eu tô botando por baixo, porque o mototáxi custa R$7, porque eu tenho a Érica, que é a minha motogirl, que faz entrega, e R$7 cada entrega que ela faz. Arroba Érica. A depender do local, porque se for um pouco mais distante, ela cobra um pouco mais. Justíssimo. Então, vamos lá. Eu botei por baixo R$10, porque às vezes tem um mototáxi amigo no bairro que leva e faz essa graça. Primeira barreira social falada hoje. Aí ela tem filhos em casa e ela precisa juntar uma grana para comprar o pão que ela vai colocar no dia seguinte. Ela não vai pro evento do café. Verdade. Então, não adianta dizer que faz empreendimento social, que faz evento voltado para o social, somente num local e com uma classe privilegiada, sem levar em consideração as pessoas que não conseguem sair das suas comunidades. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que os eventos que a gente faz, né, e que muitas de vocês que estão assistindo a gente agora já participaram, esses eventos eles precisam e vão ser, daqui para frente, monetizados para que eu possa levar a mesma estrutura para dentro de uma comunidade. Não só a estrutura de um evento para trabalhar autoconfiança, autoestima e empoderamento da mulher, mas para entregar também conteúdo. É fazer uma parceria com a The Enfeite, por exemplo, porque tem muita mulher que está lá e que gostaria de aprender, né, sobre dicas de etiqueta, sobre entregas de conteúdo. Eu sei que é uma realidade completamente diferente, mas vamos trazer aqui as empresas de vocês. Sim. Que queria saber montar uma mesa dessa até para trabalhar com você. Sim, com certeza. Até para trabalhar com você e dizer, olha, Marta, eu aprendi a montar. Eu agora posso te ajudar e diminuir a sua carga de trabalho. Então, é a gente fazer uma parceria e entregar um curso desse. Sabe, assim, é café delas junto com Armazenhas de Ouro, é café delas junto com a The Enfeite. Eu ia perguntar justamente isso. Qual era o principal produto, não um produto em si, mas qual era a sua principal ideia? Porque eu acompanhei os últimos eventos do café e foi justamente isso. A gente teve ali pessoas de poder socioeconômico um pouco maior e que realmente não é o público-alvo
Pelo Sim. que eu entendi, não é a persona do café. E aí, o seu principal produto seria ofertar formas de empreender. Isso. Não só formas de empreender, porque a gente leva as ideias, mas a gente precisa também possibilitar condições, né? Certo. E aí, quando eu falo que o espaço do Café Delas é uma rede de compartilhamento de ideias, de projetos e de negócios de mulheres, é para que a gente não só referencie esses negócios, como esses negócios também abram as portas para essas mulheres que vão se nutrir desses conteúdos, que vão ser capacitadas para fazer parte. No primeiro momento, não como empreendedora, mas talvez como uma colaboradora que vai fazer parte desses negócios, que vai trabalhar dentro do projeto. Eu tenho, e na verdade eu imagino que daqui a curtíssimo prazo, assim, tempo mesmo, eu vou precisar de pessoas comigo trabalhando mesmo dentro do café. Né? Hoje em dia, todo mundo que faz evento comigo é amigo, é parceiro. Né? Vocês já foram várias vezes, o Luiz e tantas outras pessoas que se disponibilizaram e fecharam parceria e botaram a mão na massa. Mas daqui a pouco, e a gente não tem como estar o tempo todo com as mesmas pessoas, até porque os eventos eles mudam. Às vezes ele vem com uma configuração diferente e às vezes um determinado negócio não encaixa no evento. Quero ir como ouvinte, mas não vejo espaço para o meu negócio encaixar, até para que a gente possa abrir espaço para outros negócios se posicionarem nos eventos também. Então, eu vou precisar de pessoas para fazer aquilo que eu não faço, até porque ninguém faz nada sozinho. Né? Então, assim, ir para uma comunidade e preparar as pessoas para elas saberem como é que vende. Tem muita mulher que está lá na comunidade, está fazendo crochê e não sabe como é que vende. E ela está fazendo crochê e deixando em casa. Mas por também exemplo. temos não só a barreira social, mas também vem a emocional, né? A gente voltando até para os seus eventos. Como uma mulher da periferia vai sentir a vontade para ir um evento do Café Delas num lugar tão, como eu posso dizer? Inclusive, teve aquela convidada, né, que disse, eu chamei, maravilhosa ela, minha make, que hoje não deu, porque ela estava justamente maternando para fazer minha maquiagem. Eu estou aqui de cara limpa, sem filtro, e bem longe, né, para vocês não se assustarem. E assim, ela olhou para mim e disse, eu vou com qual roupa? Oi? Com qualquer roupa. Só que é uma barreira. É uma barreira. É uma barreira. É uma barreira. Verdade. E assim, e aí você falou dela, mas muitas meninas que eu mandei o convite, principalmente no evento de dezembro, todo mundo tá assim, qual é a roupa que a pessoa veste para esse evento? Eu disse, a roupa é a roupa de dentro. Sabe? Verdade, Porque o que eu preciso que vocês vistam na realidade é a roupa de se empoderar e ir para lá e dizer, esse lugar é meu. Esse lugar foi feito para mim. Esse é um lugar que eu vou lá na frente e eu vou falar do que eu faço. Eu vou falar que eu tenho um projeto. A gente já teve contato com outras mulheres que apareceram após o evento do café. A Cícera é uma delas e a Cícera está acompanhando. Está acompanhando. Né? A Cícera está Cícera, acompanhando. maravilhosa. O nome dela. Acabou de lançar um Né? projeto lindo que eu vi e assisti a live junto com a Pois é. Marta. A Cícera surgiu, né? E após o evento do café, a Cícera me procurou e falando justamente desse projeto, que é muito bacana e que as escolas e pais em Arapiraca precisam conhecer. Né? E vai ter agora. E agora em março, ela, assim, já não vou antecipar, até porque, enfim. Dia 10 de março, ela né? já botou a data. Isso a gente tinha visto lá, enfim. E ela vai estar lançando esse projeto. E assim, e o tanto de projeto que existe, e aí eu vou referenciar a Cícera não como uma pessoa que é limitada à frente do projeto, mas trazendo a questão do mental. Sabe, dos bloqueios mentais. Porque não era uma questão financeira e não é uma questão financeira, não é ausência de bagagem, porque ela é uma puta profissional, sabe? Mestrado, fã, entendeu? E que já tem anos aí à frente da pedagogia. É verdade. Fala de um lugar não só como profissional, mas como mãe também. Então é um lugar de fala completo. Convivência, né? E assim, e a questão da alimentação do mental, será que funciona? Então assim, quantas pessoas... Será que vai dar certo? Será que realmente isso aqui agrega na vida de alguém? Quantas vezes a gente não tem essa dúvida? Porque era como a gente estava conversando, eu e a Cici, o seguinte, a gente tem a informação, e assim, com vocês também, eu converso sempre isso. Vocês que pegam muito no meu pé. A gente tem a informação, a gente sabe fazer, mas a gente acha que não é suficiente e a gente acha que não vai impactar ninguém. Não, e mais que isso, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Todo mundo sabe, exatamente. É exatamente a gente isso. Acha, isso mas é tão óbvio pra mim. Todo mundo sabe isso aqui que eu tô falando. E muitas vezes não. É uma super novidade. Uma fala sua virou a chave na cabeça de alguém, né? Abriu a mente da pessoa. É verdade. Exatamente. E a gente tem que parar justamente com isso, de achar que eu não vou falar sobre isso, porque todo mundo já ouviu alguém falando sobre isso ou fala. E a gente tá vendo que não. Né? A gente tá vendo que não, porque, por exemplo, tem muita gente aí que fala sobre empoderamento.
Só que quando a gente vai falar como esse empoderamento na prática acontece, parece que é uma surpresa para muitas pessoas, porque tem muita gente fazendo. Eu sempre falo isso, né? E vocês já participaram dos eventos e devem lembrar, porque eu sempre falo que tem muita gente por aí falando sobre como reforçar a autoestima e trabalhar a autoconfiança e dizendo que isso é empoderamento feminino. Isso não é. Mas você, Sabe? como psicóloga, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você não acha que tem uma ligação? Deixa eu só finalizar. Por quê? Porque eu, pessoalmente, quando... Tá bom assim? É porque tá descendo, tá descendo. Tu derrubou. Tudo bem, tudo bem, a gente dá um jeito. Eu, pessoalmente, eu não consigo me empoderar se eu não começar a trabalhar minha autoestima. Sim. Tipo, eu assim, né, meu marido vai adorar. Ele nem sabe disso que eu vou falar agora. Inclusive, até uma questão assim, eu não consigo ter libido se eu não estiver na academia. Se eu parar de ir para academia, eu bloqueio a minha libido. Então, assim, será que também eu tenho uma ligação de você começar a dar aquele primeiro passo para começar todo um ciclo? Tá, vamos lá. Em nenhum momento foi dito que os processos são excludentes. O problema é quando você diz que isso é empoderamento. Então, você precisa ter cuidado com o que você comunica. A partir do momento que você vai lá e fala que trabalha a sua autoestima para que você esteja num processo de adquirir ou de se posicionar nesse lugar de empoderamento, aí ok. Aí eu concordo com você. Mas quando você falou, pareceu que era. Tipo, Não, você falou que não dava para ligar. Não, eu não disse isso. Mas aí... Acabou de gravar. Não, eu não deixei claro em nenhum momento. Falei que os processos eram excludentes. Muito pelo contrário. Eu falei que tem gente vendendo, por exemplo, mentorias de autoestima e falando que isso é empoderamento feminino. Agora tá isso claro. não é. Agora tá entendeu? Claro. Tá. Agora que isso faz parte de um processo e a gente precisa entender também, e aí é muito importante a gente ver falar aqui sobre bloqueios mentais, a gente tem que saber qual é o tipo de conteúdo que a gente anda se nutrindo, porque esses conteúdos eles podem mais adoecer do que ajudar. Sim. Porque às vezes a gente entra numa pilha de metas, de que eu preciso bater as metas para que o meu negócio posicione, que eu preciso dar conta de tudo, porque a gente pode ser absolutamente tudo que a gente quiser e não é por aí. Nem todo dia as coisas vão funcionar. Eu estou aqui como psicóloga. Ganhado, né? É Mega Sena. Exato. Entendi sua lógica. Não só, não é nenhuma questão de ganhar na Mega, mas os seus negócios seriam maravilhosos, a sua vida seria perfeita, porque você daria conta de tudo. Bom, deixa eu abrir uma pausa sobre isso. Eu queria fazer uma observação sobre tal, né? Porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. Quem me conhece, convive comigo, sabe o quanto eu me cobro em todos os aspectos, em todas as áreas. Meu marido verdade, sabe eu vou dar um depoimento, todo mundo aqui é louco. E o quanto inclusive, eu tenho que inclusive, a Diana vive brigando assim sempre. Mas nós somos amigas, tá? Só pra deixar claro, não vou fazer isso com todos os convidados, não. Pode falar, amiga. Eu tenho que lidar todos os dias com... Assim. Eu tenho que lidar todos os dias com a culpa, com a autocobrança e tudo mais. Mas o que acontece, que eu queria colocar aqui, sobre essa... Existe uma linha, eu acredito, né? Diana é a psicóloga, eu não sou a profissional, tá? Aqui é uma experiência só que eu tô dividindo. Existe uma linha muito, muito tênue entre o que é uma situação de conforto, que às vezes a gente se coloca na zona de conforto, e aquilo que é um esforço maior que o natural. Né? Às vezes acontece isso, as pessoas perdem o tato do que, não, poxa, você pode dar um pouquinho mais de si, e porque tem aquela vozinha que diz, mas só você hoje, você já fez tanto. E a gente tem que saber o tato de onde é o limite, né? Porque isso também pode ser um bloqueio mental de sucesso. A gente fica sempre na nossa zona de conforto. Eu falo isso porque eu me mantive muitas vezes, eu tenho justificativas muito simples como, eu mereço. E, às vezes, isso pode ser uma barreira. Quando é uma lata de leite condensado cozida, pode, né? Pode. Beleza, mas quando é uma coisa pior... É verdade, amiga, é verdade. Eu concordo. E eu estava recentemente, assim, me achando que incapaz. E, assim, tão importante as palestras que você falou aí, voltando para o café delas, e falando também sobre os desafios mentais, é importante até a conversa. Gente, não estou acostumada, né? Vou comprar um sem fio, amiga. Rica. Ai, meu Deus, só se for. Plim, plim, as moedinhas das cifras. Vocês já ouviram falar de bullying? Eu sofro, viu, aqui com essas bolsas. Não, Marta é a mais consumista, gente. Vocês não têm noção. Super. Que mentira. Olha, alguém aí me ajude, por favor. Tem ajuda não, meu amor. Gata, sou não. Olha, mas vamos lá. Então, assim, é necessário também não só eu acho que
Na questão dos cursos, né? Não só você treinar, como as palestras para motivacionar também e desbloquear esses gatilhos, né? Sim. Importantíssimo. E assim, foi muito massa isso que tu colocou, porque a gente precisa trabalhar exatamente esses outros dispositivos nas mulheres, porque o único dispositivo que automaticamente já está em tudo quanto é mulher é o dispositivo amoroso e o materno. Então, assim, a gente já nasce, vai crescendo e já vai, assim, inconscientemente buscando. Eu já comi, E a depender da faixa etária, conscientemente, o cara, e aí vai para aquela construção da família, e aí o reloginho biológico, e a mulher começa a sofrer uma pressão social, porque cadê a maternidade? Se ela tiver num relacionamento, por que ainda não teve? Se ela saiu de uma relação, e aí agora como é que vai ser que você não está na relação? Então, assim, existem 2 dispositivos que na mulher já vem natural e que a sociedade só reforça, o amoroso e o materno, mas a gente precisa acionar outros dispositivos, né? Precisa realmente provocar na mulher a reflexão de que ela pode ocupar outros lugares além da mulher que está na relação e é mãe, né? Esses são papéis que naturalmente já deram. Você nasceu, é menina, já tem. É uma coisa já que tem me esse papel, toca, né? entendeu? Eu me sinto muito tocada por isso. Né? Então, assim, os pais, principalmente os pais, né? E as escolas, e os profissionais que trabalham com saúde mental e com educação, principalmente, precisam realmente acionar outros dispositivos. E, assim, meninas e meninos, eu não falo nem só meninas, meninos também, né? Para que realmente saia desse lugar de uma manutenção de padrão, quando eles têm potencial e liberdade para fazer escolhas diferentes, e essas escolhas, elas não necessariamente excluem outras escolhas, né? A gente só precisa achar realmente o equilíbrio para estabelecer uma rotina um pouco mais ajustada do ponto de vista de saúde mental, porque hoje, quando a Aline fala, eu me cobro muito, né? E aí eu me sinto culpada. E aí isso me incomoda. E aí eu sofro, porque não tem como você estar nesse movimento de autocobrança, se sentindo culpada e estar plenamente feliz como se isso não estivesse existindo. Pelo contrário. Né? Então isso bagunça um sono, isso vai ter algum dia que vai impedir ela de praticar a atividade física dela, de render como ela gostaria no trabalho, ou seja no serviço público, ou seja diante da empresa dela. Vai fazer com que ela não consiga ser a mãe que naquele dia ela gostaria de ser para o filho, a esposa que ela gostaria de ser naquele dia para o marido dela. Então, assim, afeta. E aí o que eu estou tentando realmente trazer para cá, quando a gente fala desses padrões, é que se a gente não se reconhece como alguém que não dá para ser 100% o tempo todo, a probabilidade da gente falhar em todas as áreas, em todas as funções é muito grande, porque o corpo sinaliza que está cansado e precisa de pausas. E essas pausas falam não só sobre autocuidado, mas fala sobre você também parar para reparar o tipo de doação que você está dando para o seu negócio e para as outras áreas da sua vida. Até que ponto você está equilibrando, até que ponto você está sendo justo e validando o que estão também posicionando sobre a ausência, sobre presença, sobre o que você tem feito para a empresa e para a sua família e para você. Para você. Né? Então, quando você esquece de si e você começa a viver em função de metas e desse lugar de que a mulher pode tudo e que ela vai conquistar tudo e invalidar o que o teu corpo está sinalizando, você já fracassou aí. Porque uma hora o teu corpo vai falar mais alto, vai lhe derrubar de alguma forma. Porque não tem como manter essa estrutura a vida inteira. Você segura por um tempo. Inteira não, é verdade. Você segura por um tempo. Mas chega uma hora que você quer remédio para dormir, você quer remédio porque você está ansiosa, você quer remédio porque você quer emagrecer, porque você não dá conta mais de se disponibilizar para a atividade verdade, como antes, já entendeu? Tá virando o mal do século, né? Sim, e essa é a fala mais comum. A gente tem que ter consciência de que, apesar de a gente pode tudo, mas a gente pode tudo dentro de limitações que cada um vai ter. Limitações naturais e reais, que sejam assim, e que vá de acordo com a realidade de cada uma. É interessante que às vezes a gente posta retratos de uma rotina, né? E as pessoas costumam perguntar, e aí, eu não sei como você dá conta. E eu sempre respondo, eu não dou conta. Eu também. Tem dias que eu estou extremamente fitness, uma alimentação super equilibrada, uma mãe super doadora. É incrível a gente grita com o Hoje menino, eu viu? acordei, claro. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Não, antes disso, 4h40 da manhã, fui pra academia, consegui me arrumar, fui pra make, às 7h20 tava pra fazer uma make, já produzi conteúdo pra empresa, pra Buda Decor, que é que faço os stories, almocei, tudo isso e tô aqui. Tem dias que passam-se horas, eu inútil. Não é inútil, viu? Assim, ela eu tem digo... problema, viu, gente? Não, é sério. Sem produzir nada. Concorda? E assim, sem uma produção, que eu diga, poxa, eu fiz algo.
Por Mas favor, é isso. psicólogas que queiram fazer terapia assim no @ entrem em contato, porque ela não pode, porque é amiga. Não é porque não tem capacidade, não. E eu gente. fico muito preocupada porque as pessoas veem recortes da nossa vida e acham que a gente realmente é uma mulher maravilha, que dá conta de tudo e que tem uma vida perfeita, né? E eu quero muito desconstruir isso, minha gente. Não dá pra Então ser, comece não a consegue. postar, assim como eu. É. Ó, Sem eu pentear vou- o cabelo. E, inclusive, eu fiz essa semana um stories e fiz um enquete. Quem queria saber como é que eu dava conta? Minha gente, tanta gente iludido. Não, eu não dou conta. Eu Não vou dá começar conta. amanhã, porque eu ia continuar a sequência de stories e o que é que aconteceu? Eu não tive como, eu não dei conta. Passei o final de semana na loucura com os meninos. Então, assim, ninguém dá conta. Tem que se perdoar. E aí, assim, essa fala do ninguém dá conta, a gente já vindo para a questão dos bloqueios, muitas vezes a gente não desengaveta os nossos projetos, não faz as nossas coisas, porque diz que não tem tempo. E aí eu vou trazer uma fala que é bem pertinente, assim, principalmente É o para que eu quem falo tem... da linha tênue, né? O tempo, eu tenho, será? E será que eu tô Isso. usando bem? E Ou se eu tô aí- naquela zona de conforto? E aí é o gerenciamento de tempo produtivo, Certo. né? Porque A quando listinha. você faz uma descrição A da listinha. sua rotina, quando você faz uma descrição dos seus Isso. papéis, das suas responsabilidades, você consegue visualizar ali, e aí o ideal é que você olhe com muita coerência para tudo isso, até que ponto você, de fato, tudo que você está fazendo é só você pode fazer. Tem muito isso também. As mulheres, isso é uma característica das mulheres, porque assim, só eu sei fazer. Não, eu não vou pedir porque fulano não faz do jeito que eu gosto, então eu vou lá e faço. Isso é em casa, isso é no exercício da maternidade, isso é no trabalho, isso é na rua, né? Então, assim, a gente Não, tem que centraliza... aprender a delegar para poder conseguir. Senão não Exatamente. consegue. Principalmente quem ocupa diversos lugares. Não Então, dá. assim, terceiriza muita coisa justamente porque está trabalhando em outros Porque está lugares trabalhando. e está desempenhando outras Foram funções. muitos anos de terapia que eu fiz para poder eu conseguir entender isso. Eu passei por um processo que eu chegava na empresa chorando. Ninguém, acho que poucas pessoas, as pessoas mais próximas, acho que nem vocês sabem disso. Eu tinha uma empresa e eu ia para a empresa chorando. Chegava na empresa, abria a empresa chorando, falava lá, ia para a minha sala chorar, depois eu voltava para casa porque eu me sentia tão culpada, tão culpada. E aí foi quando eu comecei o meu processo de terapia, que eu estava vendo a hora de enlouquecer. E graças a Deus eu desbloqueei fazendo terapia, porque assim, realmente é necessário o tempo de qualidade. É melhor que você esteja 1 hora com seu filho durante o dia, é melhor que você esteja dedicado 1 hora exclusiva para algum projeto que seja com qualidade, do que querer realmente fazer todos aqueles stories lindos, maravilhosos e não finalizar nada. Não é verdade? E eu conheço muita gente no campo pessoal que, assim, que na verdade vende uma vida na internet e na vida real essa vida não existe. Sabe? E assim, não, mas esse é o meu trabalho e eu preciso que as pessoas consumam isso aqui, porque eu preciso que elas aprendam a gerenciar o tempo dela. Cara, como é que você ensina alguém a gerenciar o tempo dela quando o seu tempo não está sendo gerenciado? Entendeu? Aproveitando Então, aqui, assim, fala aí para mim sobre um pouquinho das dificuldades, dessas barreiras que você está encontrando com o café delas. mentais, sociais com as pessoas. Fala de tudo. Então, primeira coisa, eu vou falar antes de começar o café. Né? Eu sempre falo isso sobre o quanto eu fui desestimulada. Sobre o quanto os bloqueios mentais eles foram reforçados por quem não acredita na força de um empreendimento social. E para quem também não acredita que mulheres possam validar outras mulheres. Né? Porque existe, na verdade, um reforço de que o que existe entre as mulheres é uma grande competitividade feminina, né? Onde mulheres não se apoiam, onde mulheres não se acolhem. E uma das pautas, né, principais, assim, na minha fala dentro do café, é tentar desconstruir isso daí. Né? Porque durante muitos anos foi ensinado, né, que as mulheres precisavam, de fato, competir, ser rivais, para que elas ocupassem realmente lugares, posições sociais dentro das suas relações. Elas disputavam melhores relacionamentos, né? Isso é histórico. E tudo que é histórico, né, para desconstruir leva um tempo. A gente já conseguiu desconstruir muita coisa, né? A gente já conseguiu avançar muito. Mas ainda existe um reforço, principalmente quando a gente pensa em lugares com estruturas realmente de funcionamento um pouco mais limitadas, principalmente quando a gente vai para cidades menores. Então, até quando eu levo algum conteúdo do café, por exemplo, agora no mês de março, antes de vir para cá, eu estava falando com algumas secretárias de algumas prefeituras, mês de março, que é uma coisa que me deixa super triste, inclusive, porque mês de março eu não paro em casa. E de abril até julho eu tenho muita disponibilidade. Aí em agosto, agosto lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. Então eu volto àquele movimento todinho. E hoje a gente tem muitas pastas que trabalham de políticas públicas sociais que estão com mulheres à frente dessas pastas. Então, por que, secretária, só março e agosto?
tá? Fica a então, dica. Fica a dica. Eu ia responder, mas eu não deixar na Não, dica. deixa, né? Deixa na dica. Deixa. Né? Então, assim, e isso fala sobre o quanto a gente tem falado sobre demandas que fazem parte do nosso cotidiano de modo pontual. Né? E a gente não pode estar trabalhando isso somente de modo pontual. E aí muita gente chegou para mim e fez assim, desiste dessa ideia do café, porque o café nunca vai ter esse espaço para estar promovendo esse tipo de discussão. A roda de conversa da gente reuniu quase 100 mulheres. Todas elas saíram dando feedbacks muito positivos sobre o que elas absorveram e as reflexões que foram geradas a partir daquela escuta. Então, a gente viu que isso é mito. Né? Então, a gente tem espaço para falar. Totalmente. A gente tem espaço. O primeiro evento reuniu mais de 100. Né? E assim, claro que a gente talvez não continue reunindo essa quantidade toda de mulheres, porque isso exige uma série de questões, né? A disponibilidade de tempo, financeira, enfim, várias coisas para que as mulheres possam se fazer presentes. Mas é fato que existe muita gente interessada e existe muita gente levando essa informação também para outros lugares. Que eu já vou causar polêmica quando você terminar a sua fala aí. Então, cause logo. Quem gosta de polêmica tá Olha, aqui. Inclusive tem muita gente fingindo que está fortalecendo esse empreendedorismo, né, amiga? A gente já conversou sobre isso. Sabia que ela ia Fica dizer. a dica. Porque assim, gente... Gente, a Marta é a polêmica. Ah, A me polêmica, ela perdoe. gosta é uma boca de perdoe. confusão. Ei, é a Diana que é a pior. A Aline, ela bichinha, ela é moderada. É muito. Eita, meu Deus, eu não vou nem comentar, deixa pra lá. Mas, enfim, existe também muita gente que diz apoiar. Muito e a gente, falso apoio, né? Exatamente, um falso apoio. Porque, assim, gente, em Arapiraca tem empreendedoras aí fortes. Por favor, eu vou criar uma pauta, inclusive vocês podem botar aí. Porque, assim, recentemente, a gente conversando assim, uma pessoa do sexo masculino, né? Chegou e disse assim, eu não conheço empreendedoras. Nomes. Não, aí é demais, eu vou ser presa. Mas disse que eu sugerisse ideias de nomes de empreendedoras, empresárias femininas em Arapiraca. Gente, porra, me desculpe, né? Ou a pessoa tá cego, alienado, ou ela tá fazendo um papel... Tá liberado. Pode Minha falar. irmã, Ainda não de doido. Não existe. Eu fico indignada com um negócio desse. Graças a Deus que o seu evento trouxe trouxe, como é que eu posso dizer? Desmistificou isso. Gente, a gente tava falando da barreira emocional de alguém que não acredita e não apoia você. Nós já gente já chegamos tá aí, aqui. ó. Ah, em polêmica. Polêmica, a primeira Não, polêmica do Mas dia. essa fala da Marta foi interessante para provocar uma reflexão. Mais uma, né? Ave Que Maria, assim... como tá ruim pegar isso. De que, de Peraí. fato, Bota, mulheres amiga. Eu precisam comprei apoiar só pra mulheres, dizer. porque se a gente esperar que esse apoio primeiro venha do sexo masculino, né? E aí, assim, a gente não vai citar nomes, mas essa fala de que na nossa cidade não existia empreendedoras para fazer parte de um movimento como esse, foi uma fala promovida por um homem que promove eventos como esse e que somente conecta homens já posicionados, homens que já desenvolvem seus trabalhos aqui dentro da cidade. Então, nós questionamos sobre a participação feminina, Olha porque aí o as mulheres desafio. estão empreendendo. Nós temos 3 empreendedoras nessa mesa, temos várias outras acompanhando essa live com e certeza. temos várias outras em casa. O café reuniu mais de 100. Então, como assim ele disse que não tem empreendedora se só em um evento a gente reuniu mais de 100 mulheres? Mais de 100. Então, o que a gente está querendo provocar, e eu imagino que esse também seja o objetivo de vocês no podcast, porque é um dos objetivos do café, é provocar nas mulheres que esse lugar é nosso também. E que a gente precisa tomar posse, se apropriar, porque a gente pode empreender, a gente pode desengavetar projetos, a gente não precisa mais contar na historinha que disseram que a gente nasceu somente para ser esposa, filha e mãe. Nós temos outros papéis para além destes, entendeu? Sim. Então, assim, a gente já conseguiu. Nós somos, inclusive, percentualmente falando, nós já somos uma quantidade superior ao sexo masculino na universidade, sabe? Então, assim, mulheres que estão chefiando suas próprias famílias, entendeu? A quantidade de mães solos que tem por aí, mulheres divorciadas que são responsáveis pelas despesas da sua casa, pelas despesas que seus filhos apresentam. Então, como assim nós não temos esse lugar de fala? Como assim nós ainda não estamos ocupando espaços? Agora, a gente precisa ocupar muito mais e, inclusive, silenciar falas machistas como essas. Sim. Por isso que o Café Delas existe, para proporcionar esse lugar de protagonismo para todas as mulheres e, quando uma enxergar a outra, dizer assim, poxa, se eu não estou ali ainda, eu posso chegar, porque se ela veio, eu vim também. Então, assim, é a gente trabalhar de modo coletivo essas discussões que precisam acontecer para que quem ainda não se nutriu de um determinado conhecimento ou de um determinado lugar, a partir daquele momento possa fazer a reflexão de que aquele lugar pode ser dela também. Então, por isso que eu sempre falo, Com o café é certeza. nosso. O café é nosso porque qualquer pessoa pode fazer um projeto como esse, é só querer.
A roda tá pronta, entendeu? Então, assim, ninguém tá falando nada que não já tenha sido dito há muito tempo. Nada do que a gente tá dizendo aqui, outras pessoas não já novo, né? debateram. Agora a gente precisa continuar debatendo. Por quê? Isso. Porque os números continuam aparecendo. As mulheres continuam sendo mortas por feminicídio, as mulheres continuam sendo retiradas do mercado de trabalho por conta da maternidade, né? Quantas mulheres estão sendo demitidas das empresas porque elas precisam da licença maternidade, né? Por conta agora na Covid, que durante a gestação as mulheres foram colocadas em casa, continuaram recebendo, né? E ficaram em casa durante a sua gestação por conta da Covid. O que foi pensado? Assim que ela retornar, ela vai para a rua, porque a gente não quer. E aí as empresas, qual foi o movimento que foi gerado a partir daí? O movimento de não querer mulheres dentro da iniciativa privada, porque mulheres têm direitos que os homens, por serem homens, não necessitam, não apresentam as mesmas necessidades, consequentemente não têm, né? Mas tem muita gente dizendo, por que ela tem ou não tem? Primeiro, porque tu não pare, meu irmão. Tu não engravida, tu não menstrua, entendeu? Então, tu tem realidades fisiológicas e realidades de existência nesse mundo completamente diferente da mulher. Então, assim, não tem nem para que surgir uma fala dessa, né? Que é uma fala completamente desnecessária, mas surge em todo contexto. Assim como quando alguém fala da Maria da Penha, alguém diz assim, cadê o José da Penha? Que não tem. Sabe? Exatamente. Só que infelizmente foi preciso existir a Maria da Penha para que os homens entendam que mulher não é para estar levando pancada de ninguém. Teve que se criar uma Lei Maria da Penha para que o homem respeite uma mulher. Consciência, o né? bom seria que não precisasse existir a Lei Maria Nem da o Penha. João, nem a Maria. Né? Mas ela precisou existir para que os homens entendam que agredir verbalmente, fisicamente, sexualmente, moralmente, patrimonialmente é violência. Né? E ainda tem homem que desconhece e que acha que pode falar enfim, gerenciar os seus relacionamentos e conduzir a comunicação que tem dentro dos espaços de trabalho com mulheres de qualquer forma. Ah, não, mas eu quero a Lei José da Penha também. Na verdade, eu acho que o que deveria existir seria uma consciência maior. Na verdade, eu não acredito que seja uma consciência. Na verdade, falando assim da lei aí, saindo do nosso tema um pouco, educação e também o seguinte, gatilhos mentais, porque não é fácil também para a mulher ir lá denunciar o chefe. Então, assim, na verdade, até que ponto também só é desconhecimento? No caso, só é não conhecer a lei. Na verdade, é que alguém me falou esses dias que se fosse estuprada, Essa jamais... Foi tu, não foi? Já vou dar muito nela. Ela me conta e eu vou denunciar lá, viu, amiga? Pode contar comigo. Não, mas eu tenho uma vivência, né, na amiga? verdade, eu tenho experiências muito tristes como policial militar, depois, porque eu fui policial militar, né, durante alguns anos. Desse tamanho. E hoje, como assessora de magistrado, acompanhando audiências de estupro, eu tive experiências muito negativas sobre a posição da mulher estuprada, que parece mais um julgamento dela, né? É muito triste, é muito forte, é muito pesado. E olha que eu nunca acompanhei uma mulher numa delegacia. Eu já. Né? Você já também. Eu já, e é muito intenso, e assim, e é muito difícil estar nesse lugar de falar que foi violada, né, assim, até porque, e aí, isso que você falou, uma das coisas que você falou... eu acho que a gente deveria voltar ao tema, vamos porque a gente voltar falou tema. que era bora, dos empreendedores. bora. Mas só para fechar isso, para que a gente não acabe reforçando o silenciamento das mulheres, porque esse não é um dos objetivos aqui, porque a gente precisa, na verdade, estimular o não silêncio. Não, né? não, foi uma coisa pessoal, eu falei brincando, eu falei com base na experiência, mas a Marta falou uma coisa brincando. que é muito importante. Não é só informação limitada, é a ausência de estrutura de quem vai receber uma pessoa como essa. Entendeu? Porque eu acompanhei recentemente e elas são revitimizadas o tempo todo. Mas então é bem difícil. Eu toquei nesse ponto, na verdade, não pela lei. Eu falei pelo seguinte, voltando pro gatilho aqui mesmo. Pelo como é que eu posso dizer? Desafio mental, né? Eu botei aqui porque eu sou porque a gente péssima. tá saindo muito Não, do mas tema. vou voltar agora. Imagina. A galera deve estar... Oi? Imagina. A roda de conversa entre mulheres é assim. Foge do tema o tempo todo. Ela depois é muito enquadrada. Mas o que eu queria ressaltar. enquadrada. O que eu quero ressaltar é o seguinte: imagine. É isso que eu quis dizer. A gente precisa conhecer. Que isso é um desafio mental, Aline. Não, é sim, onda só de bloqueio mental, mas a gente estaria falando sobre empreendedorismo. Não, mas eu quero associar. A gente pode naturalmente Vamos falar trazer sobre isso empreendedorismo. outro dia. Vamos trazer a pauta aqui, vamos falar sobre, Olha, entendeu? Pra gente Vamos. manter o Vamos. foco. Quem vai Pergunta começar? que eu respondo. Falando sobre esses bloqueios mentais no empreendedorismo. Eu vou dar como experiência, vou dividir minha experiência com quem estiver acompanhando, quem for assistir esse vídeo logo que a gente subir para o YouTube. E aí eu tive muitos bloqueios, né, minha gente? Eu acho que vocês, como falei, sou concursada desde os 18 anos. Meu primeiro emprego foi a Polícia Militar. E aí, logo naquele início, eu passei em administração na UNEAL. Porque... Isso eu não sabia. Pois é. Mas isso é misericórdia. Eu tô me sentindo inútil do lado dessa mulher que não faz nada. Aí... O
que aconteceu? Cursei o primeiro semestre apaixonada, inclusive, pela matéria do professor Ibne Pinto. O Ibne foi meu professor. Ibne, você está E convidado, eu viu? gostaria Posso, muito de tê-lo posso? como convidado aqui um Alguém dia. marca o Ibne aí, por favor, viu? Alguém bem Encaminha para influente. o Ibne. E aí, e eram assuntos que, para mim, eram extremamente interessantes. E a gente aprendia na teoria... teorias muito bem fundamentadas sobre a teoria das necessidades humanas, que seres humanos são constituídos da seguinte forma. Primeiro, e é bem óbvio, parece bem óbvio, mas aí isso, Fale, quando que eu você tô coloca sem no essa marketing, história. quando você vai trabalhar isso no marketing, na sua empresa, é interessante essa criação. Quando você vai criar um Fale. produto, você utiliza essa teoria das necessidades humanas. Quais eram? O ser humano, ele só consegue pensar numa necessidade superior quando uma primária é suprida. O ser humano que ele supra a necessidade fisiológica, necessidade de alimento, a partir daí ele começa a criar novas necessidades, certo? E aí eu lembro que ele usou o exemplo da geladeira. Geladeira é um produto que foi inventado, foi criado e hoje é uma necessidade humana. Quem Muito, acredita ou se muito, vê muito, sem muito. uma geladeira? É verdade. Né? E aí ele trouxe a pauta a esses assuntos e eu amava as aulas de administração. E o que acontece? Lembro que antes de trancar a faculdade e entrar para o curso de Direito, muito influenciada pelas necessidades e pelo que se falava na época a respeito de concursos públicos, embora eu fosse concursada, eu não era muito feliz como policial, mas não pela instituição, era só por uma questão de identidade. Pensando em concursos públicos, vai fazer direito. E antes de trancar a faculdade, eu lembro, minha gente, que eu criei um projeto de criar aves, que na verdade eram aquelas aves pequenas que a gente... Codornas. Codornas. Eu criei um projeto. Adoro. Eu tinha certeza que eu ia abrir uma não sei como se chama, vinícola de codorna? Como é que se chama? Não, vinícola de vinho, mulher. Oh, Vinícola, a bicha tá bêbada. Oh, Jesus. Tome mais. uma avícola, minha gente. Ei, uma vinícola, a bicha é vinícola. chique. Então, É a segunda. Eu vou servir mais ela porque eu achei tão Minha gente, você tava engraçado. Enfim, uma avícola, né? Eu não sei se seria isso, porque se tratando de Eu acho codorna, que mas sim, deve que é ser, de né? aves, né? E aí, Se então... não for alguém, diz aí como é. Eu convidei a minha amiga, até a Lalinha, que ela que fez o poema. Ah, poeta. perfeito, pô. E aí, Maravilha. eu falei pra ela, amiga, vamos abrir. Vamos começar com codorna. Vamos comprar 10 codornas. Olha, gente, 10 codornas. Botar pra pôr o ovo. Depois a gente vende as próprias codornas abatidas. E aí, daqui a pouco, a gente vai pro campo de avestruz. Porque a gente Porra. descobriu que do avestruz se aproveita até os cílios. Não lembro mais para o que se usa os cílios de avestruz. Mas eu lembro que foi Não é uma pra, das ideias. não é pra botar pra nós usar nas maquiagens, não, amiga? Sei lá. E aí, então, eu tava no... Vocês terem ideia, assim, eu fui influenciada por família, por namorado da época, que não... Por uma série de circunstâncias, até pela minha necessidade de sair do concurso que eu tinha conseguido, né? A deixar ali e começar um novo curso. Sou grata a Deus pela oportunidade, terminei direito, tenho outro emprego, mas... Tem noção de Tu quantas faliu? barreiras mentais foram colocadas, ou eu tinha, porque eu não tinha o apoio, eu não tinha a estrutura, eu não tinha a maturidade até para ouvir a minha própria voz, o que eu queria fazer. E nem a autoconfiança necessária para dizer, poxa, vou acreditar nisso, vai que dá certo. Eu li exatamente esses dias um post falando sobre isso, falando que o principal problema de empreender é justamente porque o empreendedor ele é só. Ele começa com a ideia, depois ele vai para o operacional, depois ele vira o gerente dele mesmo para ver as metas, se estava sendo batida. E ainda tem que ser ainda tem que ser o dono de pagar as contas. Aí, minha irmã. E aí eu vou trazer para o lado de cá, né? O empreendedor social que visualiza, né? Enxerga um problema social. Problema social. Né? E todas as ideias são voltadas para alcançar o coletivo. O coletivo. Né? Então, assim, a gente tá sozinho para estudar, para pensar, para identificar, precisa de pessoas na execução e onde a gente vai e o que a gente vai olhar são os resultados. Então, assim, quais as reflexões, quais as pequenas mudanças que estão acontecendo, né? Então, assim, e eu já vejo isso, né? A gente vê isso porque como é que eu vejo isso? Por exemplo, após o evento de dezembro, quando algumas pessoas foram consumir do seu produto, quando algumas pessoas foram consumir do seu produto, quando vocês indicaram outros produtos, porque o objetivo principal do primeiro evento foi promoção de network. Então, assim, se conheçam, identifiquem, consumam, comprem de mulheres, votem em mulheres, apoiem mulheres. Então, daqui a pouco isso estava acontecendo. Então, assim, e aí eu começo a enxergar alguns resultados do meu trabalho. Por quê? Um dos objetivos, e o principal objetivo do café, não é só estimular o empreendimento, a mulher empreender, mas a gente também valorizar
mulher que já está empreendendo. Sim, Tem sim. muita mulher que já está empreendendo. E aí a gente deixa de comprar o vinho da Marta para comprar o vinho do José, por exemplo. É verdade. E tudo bem comprar o vinho do José, mas por que não dividir, não equilibrar o jogo? E uma semana compra dela, uma semana compra do José. Inclusive, o Pod Sabe? aqui, né? A gente se conheceu lá, né, Aline? A gente Sim. tem pouco. Vamos falar um pouquinho da gente rapidíssimo. A gente se conheceu aqui, eu e a Di se conheceu primeiro, nos conhecemos primeiro, não foi, Di? Tem pouco tempo também. Mas eu e a Aline. Deixa eu contar como? Eu sempre gosto de falar Ela desse. gosta. Deixa eu só finalizar Eu aqui. gosto. E, inclusive, o evento promoveu. Tá péssimo. Tá Segura, descendo. segura aí. Alô, som. tá indo, vai. Ah, mas aí dá vontade de cantar. Mas ele não, então, Só amanhã, cantar só vocês amanhã? não estão preparados para esse papo. Amanhã, então, assim, amanhã. a gente se conheceu no evento e o Pod surgiu também de um network, né, amiga? Foi. Verdade. Na verdade, também uma como é que eu posso dizer? Uma conexão. Uma identificação de almas, Foi, né? foi uma coisa problemáticas, as almas, minha gente. Difícil. Não, foi. Mas tudo certo. O que a Diana, Nós somos de o que a Marte Diana mesmo. uniu, o homem não separa. Nós somos de Marte, deu tudo certo. E assim, eu sempre gosto de falar como eu e Marta nos conhecemos. Eu conheci a Aline, enfim, deixa eu focar aqui na Marta. A gente se conheceu no movimento em nome de outra mulher. Consegui. Né? Porque a gente se conheceu em uma situação não muito feliz, porque foi a gente como testemunha de uma mulher que estava sendo vítima de violência patrimonial, psicológica e moral, né, dentro de um processo de divórcio, né, Sim. que na verdade que foi imposto da noite para o dia na vida dela. Então, assim, uma total negligência voltada para as crianças e vários tipos de violência contra essa mulher. E a gente foi lá, né, que nem se conhecia, mas cada uma de nós conhecia a mulher de um determinado contexto e fomos lá como testemunhas, né, para validar aquilo que ela estava falando, que é uma outra questão, né? A gente precisa estar levando pessoas para validar aquilo que a gente está contando, né? E a gente se conheceu lá e a conexão surgiu e a partir daí muitas coisas foram acontecendo, muitas conversas, muitas trocas, muitas construções e muitos resultados. Muitos porque, empreendimentos. né, porque depois de lá a gente já participou de várias coisas uma da outra, né? A Aline eu já conhecia. Eu já cheguei né? depois. A gente já se conhecia, a gente se encontrou no beach tennis naquele dia. Foi uma conversa Isso. bem rápida, temos muitas amigas em comum. Exatamente. Inclusive, uma das melhores amigas da Aline, né? Que é Jack, também, és tu. né? É também uma grande... arroba. É @Nicole, Exatamente, advogada maravilhosa. advogada. Aproveitem que a maravilhosa. gente tá dando os arroba de graça Né? ainda. Foi minha advogada no meu processo de divórcio também. Então, eu sempre falo da Nicole como uma advogada excepcional, assim, especialista maravilhosa em direito de família. Né? E, assim, vem com aquele olhar de acalmar as coisas e não de sair monstrificando e potencializando uma guerra que naturalmente já está posta. Então, assim, Nicole, ó, te amamos. E voltando aqui para o tema, né? Então, assim, eu não finalizei. Eu ia finalizar o seguinte. É difícil para a gente o empreendedor em si, ele tem essa dificuldade, porque, assim, quando você tem um gerente, você diz, ó, fulano, a meta é X. Aí você diz, e aí, vamos fazer o quê para aumentar as vendas e tal. Aí o gerente chega e diz, eu não sei, às vezes a gente chega com a solução, mas aí vocês vão fazer assim? Aí o cara lhe valida, diz, não vai dar assim, é bom, dá certo. E quando você tá sozinho... A responsabilidade é sua. Você diz, porra, se eu acertar, adoro o YouTube, pode falar não. Se acertar... Ótimo, se eu não acertar, todo mundo vai lhe julgar. Todo mundo vai cair em cima de você. Ah, o primeiro é o marido. Ah, eu disse. Bicho, não é fácil. E esses gatilhos aí que a gente tem, que a gente tá apegado, é muito importante que seja reconhecido. Eu acho interessante a gente colocar aqui, porque reconhecendo, a gente consegue trabalhar. Não negar, né? Não negar isso. A Marta falou uma coisa bem interessante. Eu sou assessora, né, de um juiz, sou servidora pública, como eu já falei. Não falei? Não sei. Falou não. Sou servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco e atualmente eu estou como assessora. E o que acontece? Olha que diferença, né? Lá eu tenho um chefe que valida todas as minhas ações. Se o juiz não assinou, não serve de nada, qualquer coisa que eu faça. Não tem valor nenhum. Então eu estou muito tranquila. Não tem erro meu. O erro é de quem assina, que vem após a mim. Né? É a validação. Já quando se trata de enfeite, toda ideia que vem ali, que é colocada, é minha. Deu errado. Escolha de um item que não sai. Uma campanha que não está rendendo. Não está entrando. Somente a cobrança é assim mesmo. Eu não tenho como responsabilizar ninguém. E aí que vem também, falando em negócios e falando nessa autorresponsabilidade, a exposição. A partir do momento que você dá as caras para a sociedade abrindo um negócio, o medo de fracassar é enorme. É Eu verdade. tive muito medo de fracassar. Mas eu disse, eu não posso me limitar
ao que vão fazer. Eles já fazem isso mesmo, independente das e pessoas estão assim, sempre julgando Aline, umas às outras. E aí você Exato. dá a cara pra... Tá, além de abrir um negócio que pode fracassar, você tá expondo, só quer ser a blogueirinha, só quer ser não sei o quê. Quando você começa a gente, expor, a gente porque o não seu quer negócio ser blogueirinha, precisa... a gente quer vender, viu? Porque o seu negócio, para aparecer, precisa naturalmente de internet. Hoje, qualquer negócio pode funcionar sem um espaço físico, mas não sem internet. É Até verdade. alguns ainda estão funcionando. Não sabemos até Até quando. quando, né? Então, Vai assim, ficar a gente aberto. precisa dessa exposição. E aí vem os julgamentos, vem a coisa que tudo isso são bloqueios. Tem muita gente que não abre por medo disso. Tem muita gente que não dá início a um projeto com medo. Precisando Gente, dessa validação e desse apoio. Eu montei o meu espaço do café em fevereiro do ano passado. Todo. Um ano depois, eu estou fazendo o quê? Tentando abrir o café novamente. Por quê? Porque eu não tive coragem de abrir. Porque eu sempre conversava com o meu esposo, e aí ele dizia, você faz depois, isso aqui. E, tipo, eu precisei de todo um processo para dizer, não, eu vou meter as caras, o dinheiro é meu, se eu errar, eu errei, e tá tudo certo. Porque, na verdade, mesmo que haja um erro, é necessário analisar, é necessário ver até onde foi realmente um erro, porque, às vezes, o erro não é a gente, o erro é só, pronto, todo mundo aí sofreu com corona, com o Covid, com a pandemia. E aí, o erro foi de todo mundo? Não, foi um erro global. Então, assim, até que ponto o seu negócio Uma não situação está... que você não tinha controle, né? Exatamente. Até que ponto a gente pode carregar aquele peso. Eita, meu negócio fechou. Eita, eu fali. Poxa, mas você faliu onde? Quando? Como foi o processo? Então, assim, se responsabilizar é importante, mas é também necessário ter uma cautela para você analisar se o processo realmente vai de você ou se não, se foi uma coisa... Marta, ontem, acho que foi ontem, que eu postei a foto da gente aqui do podcast, eu coloquei um texto justamente que falava disso. A gente precisa dos ensinamentos dos mais velhos, mas a gente precisa principalmente da coragem dos mais novos. Isso. Porque os jovens, eles têm uma coragem que é desafiadora, assim, é lindo de se ver. E eles não estão muito preocupados com o que vão falar a respeito deles. Pelo menos eu lembro de mim assim, mais jovem, viu? Mas hoje eu estou um pouquinho melhor, eu evoluí. Tive uma lacuna que eu me preocupava muito e hoje eu não me preocupo de forma alguma. Acho que isso é um reflexo do tipo de instrução que essa geração Também, da gente recebeu. eu porque acredito. É uma geração que veio para romper padrões. Para romper padrões. Né? E aí, então, eu coloquei isso. Pode ser que o podcast cole, que vocês gostem, que vocês curtam. Pode ser que não. Mas é aí que tá. Se não foi, a gente se divertiu aqui, a gente falou do que queria falar. Tudo bem, não deu certo. A gente espera que dê certo, mas a gente vai né? ter aprendizados, vai crescer com isso. Então, se apeguem mais ao que você vai oferecer e o que você vai aprender do que ficar agarrado no seu contexto social do quanto você vai aparecer. É verdade. Acho que quando você se preocupa no que oferecer e no que você tem a aprender, tudo flui melhor. E, assim, mais leve também. Até porque é aquela história da cobrança, né? A gente nasceu e foi criado, como diz aí, a gente foi instruído para ser perfeito. E a gente, ninguém é. Eu não sou, né? Eu não sou. Nada. Bicha. Ela não tá bebendo, não. Ela quer ficar... Eu, a única alcoólatra. Eu tenho Eu não aula tô daqui a pouco. bebendo. Então, gente, é isso. É muito importante essa questão de também estar. Vamos falar de empreendedorismo, né? Essa é importante de estar no lugar certo, com as pessoas certas. Também. Eu acho que estar com as pessoas certas, elas nos desbloqueiam. Como é que eu posso falar? Não é desbloqueia, mas ela abre um leque de oportunidades enorme. Então, é necessário você procurar órgãos que que ajudem nesse processo, curso, capacitação, círculo social, network, amizade. E o mais importante, é interessante saber que se você não chegou aonde você quer, calma. É uma questão de calma. Calma. Não garanto que ninguém vai chegar, sabe? Mas o processo dói, mas ele fortalece. Pode ser uma coisa, pode ser uma frasezinha meio que clichê, mas realmente a coisa mais séria do mundo. Porque, assim, ninguém sai de onde entrou do jeito que entrou, né? Não. Pois é, isso. E eu só para complementar sobre essa questão de calma,
cada um tem seu tempo, é porque a gente costuma muito comparar aquele clichê, nosso bastidor com o palco do outro, né? Sim. Todo mundo tem um bastidor muito pesado por trás, tem uma história de superação. E o que a gente às vezes quer é o imediatismo, especialmente nessa sociedade de flash, nessa sociedade do É o comparador de do palco, fast. né? É, isso. Que é comparador de um palco. dos É um dos bloqueios que a bloqueios. gente viu, né? Porque aí você fica aqui, mas se eu tivesse a estrutura, mas se eu tivesse E as quer condições. começar a contar tudo perfeito. Mas se eu tivesse a motivação, então assim, você começa a contar a história do outro como uma referência para justificar o teu não movimento, né? Então assim, esse Isso, movimento de Diana. comparar faz com que você paralise, que é aquilo que você Paralise. disse lá no início, pra gente assim, ter o equilíbrio de saber, eu não tô me movimentando porque de fato a minha realidade não me permite, ou eu não tô me movimentando porque eu tô fazendo o tempo todo, eu tô contando a historinha, né, de que eu não tenho as mesmas oportunidades e as Era mesmas isso que eu ia falar. conexões, Eu que acho foi a uma pior das coisas que parte. você colocou que outras pessoas. Isso. Então, assim, ter cuidado com essas comparações. E, assim, se apropriar da realidade é bacana, até para que você possa promover essa fala de eu não estou avançando porque, de fato, o negócio não está mais fluindo, porque eu tenho que me reinventar, porque um ano depois eu vou ter que lançar o meu café novamente, se adequando às novas formas de Isso. se relacionar e de posicionar negócios, porque a pandemia veio aí para provocar... para Bota de provocar novo. em todos nós uma reflexão É e por uma meu tempo. mudança de comportamento dentro do exercer não só da nossa profissão, como também no gerenciamento dos nossos negócios. Com certeza. Eu que não atendi online, passei a atender Atender online. online. Eu não gostava do atendimento online. Eu sou muito sinestésica, presencial, olho no olho, abraço, a troca de energia é muito importante. E eu me rendia ao online. Né? Tenho pacientes de vários estados, assim, atendo pessoas de outros lugares que eu nunca pensei nem conhecer. Que eu nunca imaginei que um dia eu fosse atender, porque eu estava ali naquele modelinho da estrutura física do meu consultório, porque até quando eu estudei clínica ampliada na universidade, eu não estudei sobre atendimento online. Né? A gente viu novas formas de fazer clínica, se adequando a estruturas, como porque nunca ninguém imaginou que a gente ia ter um movimento como esse agora, E eu né? já Que a gente lembro está vivendo. daquela mencionada teoria das necessidades que foram criadas, que a gente estudou lá no livro de Chiavenato, que eu falei em administração. Exatamente. Então, assim, Tá. Mas encerrou aqui também? Não, a minha está continuando. Ah, tá. Não, o meu já caiu há muito tempo. Porque o meu caiu na hora que o meu celular descarregou. Sim. Continuando, a gente estava falando sobre se reinventar. Quer falar, Gera? Acabou também, não pode, tá? No Hã? Insta do... Pois é, eu acho No que Insta como do Pod caiu já já... porque deu uma hora, né? Tem que recomeçar no Eu vou no colocar para Instagram. recomeçar. Não vou parar, não. Ali é o teu, ali no Aquele é o pessoal. meu. É. Certo. Gente, galerinha do YouTube, paciência. Que ainda não está ao vivo, né, Gera? Vai subir, né? Ainda não está ao vivo, né? Vai subir. Vai subir, tá. Essas você tá deixando salvando? Eu vou deixar no Instagram, primeira parte da entrevista. Depois eu vou marcar você. Sim, vamos lá, continuando. Gente, alguma dúvida? E deixa eu ver se eu consigo ver aqui as perguntas aqui pelo da Marta, tá? Puxa, que eu não estou conseguindo não marcar pessoas, pronto. Deixa eu marcar a Diana. Sim, Marta. Vamos deixar gravando aqui e continuar? Pode ser. Né? Deixa eu colocar aqui. A gente chega faz as considerações finais, né? Já tá... Deixa eu publicar, né? Aí você já pode botar ao vivo. Eu não sei se teve também abrir aqui. Não sei, você consegue ver todas as perguntas. Deixa eu ver aqui. Só porque perguntaram isso aí pra mim 6 vezes é que eu não vou responder. Estado civil, meu Vou colocar, viu? Viu? Pode colocar. Já está. resposta. Foi. Pronto. Já estamos ao vivo. Já estamos. Deixa eu Já ver aqui, eu estamos de consigo volta. ver. Aqui não apareceu, não. Ao vivo. Todo mundo dando um oi. Oi, gente, voltamos. Aí, ok. Completa uma hora, o Instagram buga, né? Derruba ali. tudo. Esse é o deixa eu daqui, é o arrumar do... aqui. Arruma aí, amiga, que tá. Esse aqui é o do pod, né? Oxente, a bateria. Bateria, deixa eu botar no teu, Marta, porque o teu tá mais... O meu carregador tá por aí, né? Pessoal, a gente tá ao vivo, tá? Só que não.
Mas vai ficar lá, né? Esse monte de coisa que a gente falou. Todas aqui, as informações trazidas, toda a experiência compartilhada, vai estar lá. É o nosso primeiro. Por favor, amenizem nas críticas, tenham paciência. Estamos aprendendo. Mas também a gente quer que saia bem natural, tá? Nada muito A intenção vai ensaiado, ser é justamente essa. essa, com leveza. E assim, não tô acenando porque o celular tá longe, viu? Mas, ó, um aceno pra todo mundo aí que deu um aceno pra mim, viu? Um cheiro. Queijo. Pessoal. Daqui eu tô vendo a Keke. Eu consigo ver. Ela mandou mensagem aqui. Caiu. Já vi que a Keke entrou. Keke é uma empreendedora maravilhosa do sertão. Né? Tá sempre Tô presente devendo, também nos inclusive, eventos aí do um café. encontro com ela. Porque Amanhã ela vem. Amanhã, Já dá viu, pra Keke? marcar. Amanhã, tá marcado. Tu quer o quê? Bebida? Espumante. Eita, meu pai. Ela Toma. tomou, não foi? Ela não tomou, Não. não. Também deu da Diana. Não, não vou dar o da Diana, não. Vou dar esse aqui, porque vai que, né, você passa corona pra gente. Olha isso. Tu fez E o Diana t- tomou? Eu lembrei de uma coisa. Não precisa contar, não. Ei, cala a boca, Diana, que tu passou corona pra mim. Eu não, que eu não teve. Teve, não. Minha gente, aqui ninguém fez o teste, porque tem 10 dias que tá todo mundo... Não, tem mais, né, amiga? Tem uns 20 dias que todo mundo saiu, não foi, do Covid? Muito Eu mais. não tive, não. Mas Tem Eu não mais, tive, não, muito mais, Covid. amiga. tu não teve, não foi? Nunca tive. Eita, meu Nunca Deus. fui Mas a gente- diagnosticada. Mas a gente ainda tá... Não vamos dizer que eu nunca tive, não. Nunca fui diagnosticada. Né? Mas a gente tá... A gente não tá ainda naquele processo que você disse, né? É 30 dias ou é 60 que não pega de novo? Sei lá, que ninguém entende direito Quem essas coisas desse acredita? Covid, meu amigo. Cada um que diga Quem uma acredita. coisa. Inclusive, já está no momento da minha terceira dose. Falando Já em Covid, passei. já me lembra Bolsonaro, já me dá uma coisa ruim. Vamos falar de Eita, outra coisa. peraí, que eu sou a única aqui, né? Não me olhe desse jeito, tá? Sim. Aí, falando de Você. empreendedorismo, Falando. barreiras. A gente falou de várias barreiras emocionais, mas não falamos de sociais. Vamos falar de imposto, Marta? Quantas vezes a gente não prefere comprar um produto diretamente da loja física falar, ao invés né? de uma coisa por conta do imposto? Especialmente em Alagoas, que tem o imposto mais alto do Brasil. Do Brasil. Gente, é um caso sério. Imposto é uma das barreiras, eu acho que a maior de empreender. Efetivamente, gente. falando de algum material, é imposto. É imposto. A Porque, Diana ainda não tem um produto que vai ser. Ainda não tem um produto que vai ser. amiga, Sofrer imposto, é mas sofredor, é viu? coisa séria. é sofredor, porque assim, eu acho que eu tenho produtos, porque como eu consumo, como eu vendo às vezes produtos de, como é que fala? Alimentício, tem produto aí que o imposto, minha gente, chega a ser 60% quando faz os cálculos total. Imposto mais frete, né? Porque vem de fora. Tudo. É um caso que, assim, pra falar a verdade, eu não gosto nem dessa parte. O contador Pois só é. manda as guias e eu fico brigando com ele. Ele diz, eu não posso fazer nada, É e a outra gente barreira. sai colocando. E aí, quando a gente tá num país com a economia tão ferrada como tá a nossa, vem aí também o frete, que tá no custo altíssimo. Altíssimo. Até porque Combustível. o combustível tá seríssimo, né? Eu só ando na reserva. Todo mundo que me conhece sabe que eu só ando procurando posto de gasolina. Gente, eu amo o pod, os sócios, né? E o Bruno Perini, esses dias, dividiu até uma discussão muito interessante. Ele colocou como o Estado, eu digo o Brasil, o Estado, eles só têm ganhado com isso. Porque o que acontece? Eles ganham por base em impostos. São porcentagens em cima de um valor vindo internacionalmente já lá, certo? Ok. Certo. Subiu o valor, continua lá a mesma taxa de imposto. O valor E o arrecadado arrecadado aumenta para Com eles. certeza, Mas, com tipo, certeza. não aumenta nenhum custo a mais para eles. Não tem custo. Quem Não cobra tem os custos custo. somos nós. É. Então, eles estão com PIB altíssimo e nós pagamos por tudo isso. E o Estado vem reclamar, digo, Estado, nação, de uma situação econômica que não existe. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse pod que tu falou, que mencionou do Bruno, é com quem? Bruno Perini, Malu Perini, e ele traz convidados. É com a esposa dele, né? É. Sou fã. Empreender em família. Eu conheci o Bruno através de você, né? Uhum. Que eu não O conhecia. Bruno e a... Malu Perini. Só pra lembrar que ela tá no pod também. Ah, Não, tá, mas é porque essa foi uma fala do Bruno. Por isso que eu tô lembrando da É. fala do Bruno. Mas Mas eu não conhecia a Malu, não. Eu só fui para o Bruno. E aí, eu ainda não fui pro da Malu. É os dois. eles fazem parte. Não, É. junto. Não, Algumas o vezes. pod- Nos sócios O pod O sócio, esse que ela referenciou, né? Na verdade, eu conheci o Instagram, né? Então, vamos lá. Foi, o Eu fui Instagram, pro Instagram tá, do do Bruno por alguns Eu não conteúdos acompanho dele. muito, não, eles.
E A bem Malu, interessante. a Malu e o Bruno são um exemplo de casais que começaram nas redes sociais. Eu acredito que, assim, sem querer cortar você aí no assunto, mas eu acredito que, voltando para essa questão financeira, eu acredito, assim, que até quando a gente tem o dinheiro, isso também é um bloqueio, a gente sempre vai consultar o marido, o pai, o irmão. E aí, o que é que acontece? É um bloqueio também. A gente não Bloqueio mental, né? a gente não... Na realidade, vamos lá, quando a gente consulta, e é natural que a gente consulte, né? A gente Quando não ele tem, é sócio. né? Eu vou não beber, só depois quando eu ele bebo é remédio sócio. de novo. Não só na condição de sócio, é que assim, a gente busca Sim. realmente estar se aconselhando com pessoas que não só têm uma bagagem de negócio, mas que também têm, às vezes, uma bagagem profissional. Não é todo mundo que tem o recurso financeiro de buscar, né, uma consultoria especializada com um profissional que vai ali sanar todas as suas dúvidas, desde o pensar até o posicionar o negócio. Então, é natural que você busque se aconselhar com pessoas da sua referência. Isso. Não está diretamente envolvido no negócio, mas você confia. Muitas vezes é o seu sócio investidor e às vezes não é seu sócio investidor, mas é a pessoa que você tem para, naquele sócio do momento, palpite. validar o que você O sócio tá do palpite. indo. O sócio Então, do assim, palpite. pode ser que seja negativo, mas pode ser que seja muito positivo também, né? Então, assim, é natural que você busque realmente se aconselhar. O que é que a gente tá... A gente, quando eu falo, não falo, tipo, a gente, nós três, falo bem café, assim. Existem mulheres posicionadas também em determinados segmentos. E que é bom a gente se aconselhar com quem está lá, né? A gente escuta as pessoas que estão por perto, mas tem pessoas que já estão há mais tempo no ramo, que passou pela experiência, que sabe um pouco das dificuldades que você vai enfrentar e que vale a pena sentar para tomar um café e fazer essa partilha. Porque esses podcasts todos que recebem esses convidados é justamente isso, para que cada um comece a falar da sua experiência pessoal. De vida, né? Compartilhe. De vida, que compartilha, que vai lá, já passei por isso, não passei. Por exemplo, quando você falou, Diana ainda não paga determinados impostos porque ainda não tem vendido determinados produtos, mas já pago algumas coisas, porque quando eu entrego uma palestra, quando eu entrego algum evento, eu preciso gerar nota, eu preciso pagar também muita coisa, né? Então Porque, já paga. né? nota. Então Já tá já dentro do pago. clube, Eu não, né? Então entrou assim, já pro estou dentro clube. desse clubinho, já tenho uma noção, assim, realmente é um custo. E na verdade é bem burocrático, eu nem me aproprio muito disso, para ser bem sincera. Tem Teve tem CNPJ, tem imposto. Pois é, e aí, assim, eu já quero referenciar Ô, dó. aqui uma consultoria da minha amiga, da Jamie, né? A Jamie, ela trabalha com gestão de projetos e ela trabalha também com gestão pública e faz esse tipo de consultoria, né? Voltada para projetos e para negócios que desenvolvem ações, principalmente voltada para o serviço público. Então, ela tá por trás disso, ela só diz, é isso aqui, ó, vai pagar assim. Então, essa parte Contadora burocrática, é eu amiga? não, ela é advogada. Advogada. Mas ela tem uma empresa de consultoria, então a Jamie faz esse trabalho todinho para mim, né? Então, assim, chega de ter que pagar isso e isso, ela só me explica tal, eu digo, ok, vou pagar porque eu não dó. tenho. E aí, é aquilo que você falou, a gente não tem como saber de tudo, a gente não tem que ter Não domínio dá, de E nem tudo. tem que ter. Né? Não E dá. se Tudo der bem. para terceirizar, ótimo. Se não, tem que sentar com quem sabe para tirar as nossas dúvidas. Porque se Senão, você o Léo tiver que pega. parar para estudar tudo, para fazer tudo sozinho, gente, vai Desiste. demorar. E desiste. Eu confesso Cansa. que eu estou num processo de querer. Esse negócio parece que é tão bom. É maravilhoso. Lembra? Dá Você não tem logo um noção, pedaço. não. Tem água Minha gente, tônica? queijo armazém de ouro. Queijo maravilhoso. Exclusivo. Olha, Delícia, depois você finaliza com a tâmara. Pronto. Eu tô numa situação muito confortável porque as finanças ficam com Augusto. E aí vem aquele clichê masculino, né? O homem cuida das contas. Mas também eu não vou mentir. Eu não tenho muita paciência, eu não gosto. Você acredita, Marta? Não gosto, Diana. Mas e que mal tem? Não, Ele é pra seu gente não tem um sócio. problema. Eu Definição de faço as papéis escolhas. dentro das Problema com empresas. Eu faço as isso. escolhas que a gente precisa colocar na empresa e ele vê o orçamento, se cabe, vou se comer dá, paninho. se não dá. A gente Como? tem esse... É maravilhoso demais. A gente tem essa sintonia, entendeu? Dá, não dá, dá pra mim, dá pra você. E a gente se organiza pra caber. Eu confesso que eu fico nessa zona de conforto, que eu não quero gerir essa parte de finanças, porque já é tanta coisa pra mim gerir, minha Amiga, gente. na verdade, agradeça a Deus. Não tem... Na verdade, agradeço a Deus. Eu vivo sofrendo com isso. Porque eu queria muito que o meu excelentíssimo, ou qualquer um, mas na verdade eu ainda tenho que desbloquear esse gatilho mental, esse bloqueio mental. Onde é que vocês vão marcar a terapia de vocês? Pois é, mas Eu não pode já ser com tô você. fazendo. A Marta já faz há um Eu tempo. já Eu parei, faço, fiz eu já pouquíssimo faço. tempo. A Marta Não, já cadê? faz. Eu não vivo sem, né? Porque eu amo fazer terapia. Aliás, eu amo me melhorar, Porque, assim, né? sabe, eu acho bem interessante. A gente fala muito sobre performance, né? Que a gente precisa ter domínio dos negócios, estudar, desenvolver uma performance para ter habilidade no nosso negócio. Só que o mental faz você parar tudo isso. Não, e olha só. Né? Então, assim, é esse bloqueio que vem, as crenças vêm, tudo vem. Crenças.
Diana, aí você tocou no... que eu ia complementar. E eu tô numa situação de conforto. Essa semana eu fiz uma constelação e descobri meus bloqueios com dinheiro. Adorei. Inclusive, né? Então, Falei por com ela isso, no outro dia de manhã. Eu preciso urgentemente trabalhar e sair dessa zona de conforto. Eu preciso tratar de finanças, eu preciso falar de finanças, eu preciso conhecer sobre finanças. Entendeu? Então, porque estou numa situação confortável, às vezes, por causa das minhas crenças limitantes a respeito de dinheiro. Então, volta a falar, é Bloqueio mental. Autoconhecimento para poder saber o momento que aquilo ali vai fazer uma bagaceira, como diz a história, na sua vida, na sua empresa, porque às vezes o grito da gente de ajuda é tão grande e se a gente soubesse o problema antes, tipo, o que vai acontecer, a gente teria um domínio maior. E eu acho que o que assusta, na verdade, é não dominar a situação. Não ter domínio. Na verdade... Quem não ama ter controle, né? E, na verdade, é aquela Algumas sensação de pessoas, segurança. Viu? Algumas pessoas amam não ter controle. O problema é Não, nosso, mas que ama controlar. Essas pessoas sentem segurança de outra forma, porque o controle está associado à segurança. E a segurança, de uma forma de quem controla ou de quem é controlado, é só uma sensação, ela não existe. Não, Segurança não existe, é não verdade. existe. E aí, então, a gente fica nessa posição, né? Ah, mas eu tô seguro porque alguém tá cuidando. Ou então, não, eu estou seguro porque eu estou cuidando. Tá. Né? E é essa questão E toda aí. aí- Alguém entende a filosofia aqui da viagem? Gente, olha aí os comentários. Meninas, meninos e Só meninas. se pegar lá pra ver se teve alguma Pega pergunta. aí, Eu não amiga. olhei. Gente, a gente tá assim meio... Olha aí, amiga. Você que é mais bonita. Olha aí. É linda com filtro. Deixa-me ver se surgiu. Deixa eu entrar aqui no meu. Gente, tchau. Vão lá pro do podcast, quem quiser assistir. A gente tá por aqui, tá? Não abandona a gente não aí, porque ninguém vai de graça pra Marte. Agora tá indo, mas vai demorar. Daqui uns dias a gente vai cobrar passagem. Vejam aí as perguntas. Meninas, compartilhem também a experiência aí de vocês. O próximo pode, a gente vai organizar tudo melhor, porque essa mulher me enlouqueceu. A gente não tem nem 8 dias que criou o nome, criou a filosofia, Foi o lugar, tudo. convidado. Foi assim, 5 dias, né? Foi. Mais rápido que Jesus Cristo, minha irmã, tu fosse. Não foi nem 7 dias. E aí, no próximo, a gente vai ter uma estrutura mais organizada. Sim, sim. Mas eu falo assim, a gente vai lançar aí uns desafios, vai lançar umas perguntas, a gente vai querer saber, a gente vai querer a opinião de vocês em quais são os temas que a gente vai discutir aqui. E vamos também fazer umas coisas mais divertidas, né, Aline? Isso, com Nem certeza. só de empresa vive a gente, o ser humano, a gente precisa também descontrair. Amiga, pare de responder aí os direct. Ela tá respondendo os direct, Não, minha gente, tava vendo se tinha alguma pergunta. Veja lá. Pronto, Foi, amiga? foi. Vamos lá, primeira pergunta. Faça aí para ver se eu sei responder. Porque todo mundo aqui, nem todo mundo sabe de tudo. E eu, principalmente, não sei quase de nada. Estou aprendendo aqui com todo mundo. Bora. Poxa. Não foi? Como foi que surgiu a ideia da empresa de vocês? Começo? Ah, essa Começa aí essa- vocês, eu falo por último. Eu tô aqui ocupada. Eu falo mesmo. menos. Tu fala menos, mas... Vocês falaram mais. Não. Depois eu vou... Vai lá, Dê. depois Como eu foi vou... que surgiu o café delas? Começa. Por ordem alfabética era tu, mas tudo bem. Eu tenho isso porque eu sou o M e eu quero começar sempre primeiro e eu me controlo. O Café Delas é um projeto que surgiu em 2012. Né? Ele está fazendo 10 anos, em setembro. E ele, na realidade, surgiu a partir de uma experiência Depois deixa o profissional que número eu de quem tive. faz o Botox, viu? Porque 10 anos só de café delas, não tem uma arroba. Sou jovem, querida. Querida, sei. Aprende. Ela vai deixar o arroba, viu, gente? E, na verdade, surgiu a partir de uma experiência profissional. Eu falei, lá no evento eu fui... Na verdade, quando surgiu o CRANSV aqui, que é o Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência, surgiu junto com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em 2012, quando a Célia Rocha era deputada federal, e foi um dos ganhos. Vejam a importância da gente ter mulher na política. Né? Então, um dos ganhos com a Célia Rocha ocupando a bancada federal foi a gente conseguir trazer para Arapiraca a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o CRANSV. E a Lúcia de Fátima estava como secretária e eu como psicóloga do CRANSV, o que é o Canvas? Fala aí o para quem Centro não de sabe. Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Valeu. Violência. Valeu. E eu fui a primeira psicóloga e fui, uma das profissionais que implantou, né, o serviço junto com a Lúcia à frente da secretaria. Era uma equipe pequena, se eu não me engano, acho que a gente
era uma equipe formada entre 10, 12 pessoas, entre secretaria e centro de referência, e a gente já começou a desenvolver aqui as problematizações, porque, assim, primeiro, o que é que faz um centro de referência que acolhe mulheres vítimas de violência? Então, os serviços não sabiam, que foi um outro ganho também, porque aí a gente vai para uma esfera muito maior de política, que foi quando a gente teve um governo com um olhar da esquerda mesmo, né? E isso cresceu muito mais quando a gente teve uma mulher à frente da presidência, porque... Isso quer dizer, isso já há pouco tempo, essa ideia toda de olhar sobre a mulher. Isso surgiu ainda na gestão do Lula e que se ampliou muito na gestão da Dilma e que se reduziu muito, né, quando a gente saiu desse governo. Não só do governo Bolsonaro, mas desde quando o Temer assumiu a pasta. Né? Então, assim, nós tivemos muitas perdas no sentido do que a gente ganhou enquanto política pública voltada para a mulher. E aí alguém pode estar pensando, mas Diana sempre traz a pauta da política quando fala de empreender. Se a gente não tiver política pública voltada para a mulher, dificilmente as mulheres vão conseguir empreender, porque elas não vão ter espaço. Né? E eu sempre falo que se hoje nós estamos aqui num podcast e ocupando determinados lugares de poder, é porque outras mulheres pensaram sobre esses lugares que nós teríamos condições de ocupar, porque elas passaram antes. Então, assim, a gente precisa conhecer e validar a história para poder entender as oportunidades que a gente está tendo. Que a gente tem hoje. Né? Isso não surgiu do nada. Alguém fez antes por nós. Né? Então, em 2012, eu tive essa experiência profissional e eu entendi que a coisa era feia. Era feio porque eu estava ali como profissional e eu entendi que eu tinha que mudar o meu olhar enquanto psicóloga, porque aquela psicologia, aquela bagagem que eu tinha, que eu recém-saída da faculdade, né, não estava alcançando, porque aquelas mulheres elas não traziam somente sintomas, elas traziam problemáticas sociais. E aí, dentro dessa vivência da secretaria, eu não tinha acesso somente às mulheres que a gente atendia. Mas e quando eu ia capacitar as profissionais que elas desconheciam a política pública voltada para a mulher, e quando a gente falava, tinha aquele olhar de identificação de, meu Deus, eu também passo por isso. Então, a gente começou a perceber que a situação de violência e a dificuldade de empreender, por exemplo, isso está em todas as classes, em todos os níveis sociais, porque a gente já atrela a mulher pobre. Né? Então, a mulher pobre é que está sofrendo violência. Não, a mulher pobre... o negócio está tão escancarado e ela é tão vítima de tantas violências, porque não é só aquela violência, mas a violência social e tantas outras que muitas vezes somos nós que promovemos, né? Quando a gente distrata, inclusive, a nossa funcionária, né? Dentro da nossa casa, que acha que ela tem a obrigação de sorrir porque eu pago o salário dela e exijo que ela fique mais horas sem pagar hora extra, por exemplo, eu estou promovendo violência. Né? E não me dou conta. E falo que ajudo mulheres, porque estou botando uma mulher na minha casa. Não, você está escravizando, é diferente. É porque mudou a configuração da escravidão. Né? Então, assim, eu comecei a ver que tinha que ter um negócio que não fosse somente poder público, né? Sociedade civil. Então, mas, por favor, sorria, né? tá? Enquanto... Sorrir faz bem. Né? Enquanto profissional e mulher, eu vi que eu podia pensar em alguma coisa. Então, eu comecei uma roda de conversa. Inicialmente, o café era uma roda de conversa. Amigas que se encontravam num café para falar sobre demandas de mulher. Show de bola. Era isso. Né? E a gente se encontrava e batia papo. Né? Então, assim, cada um aqui trocas, partilhas. Depois eu fui morar em Pernambuco, o café ficou adormecido. Né? Por período que eu morei em Pernambuco, aproximadamente 5 anos, eu não executei nenhuma ação dentro do café. Continuei trabalhando com a minha militância, mas de ano profissional. Em todos os espaços, levantando as minhas bandeiras, mas o café quietinho. E aí, quando eu voltei, em 2019 para cá, eu retomei e aí fiz com que... E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, eu percebi a necessidade do projeto ser um pouco mais ampliado, porque aí até porque a realidade hoje é outra. Os campos de discussão, nesse período, se abriram muito mais, se ampliaram e se fortaleceram muito mais. E que aumentaram as conexões, né? Elas saíram do seu campo de limite pessoal. Exatamente. Então, assim... E aí você vê espaço para promover rodas muito maiores e eventos muito maiores, porque as mulheres já entendem a importância de se apropriar desse lugar. Então, lá atrás, eu me lembro como hoje, eu sempre falo isso. A primeira roda que eu convidei várias mulheres para participar, eu sentei com 3 mulheres. Só 3 pessoas foram. Realmente. Dessas 3, 2 grandes amigas, que foram porque estava apoiando a amiga, e uma que foi porque ficou curiosa, porque não existia em Arapiraca uma roda de conversa. E sim, em Arapiraca, na Bodega do Café, um espaço que foi aberto pela Marília, que é proprietária da Bodega do Café. E ela até outro dia... eu estava morando em Recife, ela mandou uma foto. Ela fez o que eu achei aqui. A foto desse encontro. 4 mulheres numa mesa. E a Marília atendendo, porque ela é empreendedora. Né? Ela é dona do negócio dela. Ela ali servindo. O esposo dela, né? Ela servindo. Ela não conseguia sentar com a gente o tempo todo, mas volta e meia, quando acalmava, ela sentava um pouquinho e trocava uma ideia com a gente. Maravilhosa. Né? Então, assim...
E o café surgiu daí, da necessidade de promover, para além do que o poder público oferta, espaços de discussão, de reflexão e de acolhimento voltado para a mulher, independentemente de classe social. Por isso que hoje o café promove alguns eventos, mas esses eventos têm como objetivo arrecadar para que a gente possa levar até as mulheres que não vêm, não vai vir. Não vai vir. Não vai vir, Não porque vai ter foi gratuito e ela acesso, não né? veio. É. Porque ela tem problemáticas sociais que está muito distante da realidade de nós aqui, e da até maioria das desafios que estão mentais, nos né? ouvindo, Eu por vou exemplo. focar Até no desafios tema. mentais. Não, não pertence, aquele ambiente não é meu. Não Ela é. simplesmente não vai. Então, É um a gente precisa bloqueio. levar até ela, É entendeu? verdade. Então, assim, o café surgiu daí. Porque até aquelas mulheres que têm uma condição social e mental e, enfim, de relacionamento e de tudo privilegiada e diferente até, eu odeio essa palavra privilegiada, mas essa que é a realidade, né? A gente vem realmente de estruturas privilegiadas quando comparada a outras, elas têm suas limitações e elas também precisam de um espaço como esse para refletir sobre o que tem impedido ela, por exemplo, de olhar para uma outra mulher sem promover um julgamento, né? Então, assim, por que eu ainda julgo? Por que eu ainda penso dessa forma? Por que eu ainda não tirei o meu projeto da gaveta? Com quem que eu estou me aconselhando? Quais são as fontes que eu estou lendo? Porque até o livro que a gente lê direciona um pouco do que a gente vai fazer. Né? Porque a gente está lendo das referências. Então, quais são as nossas referências? Quantas tipo mulheres de nós pessoas estamos estão me lendo? relacionando? Quais são as 5 pessoas que você está Né? envolvida? Então, assim, quantas mulheres eu estou lendo? Né? Quantas mulheres eu estou ouvindo? Né? Quantas mulheres estão sentando comigo numa mesa para eu entender porque a realidade, os bloqueios sociais voltados para as mulheres, as dificuldades que aquela mulher passou, provavelmente você vai passar também por ser mulher. Agora, as dificuldades do negócio mudam, porque se o segmento mudou, as dificuldades financeiramente falando e de posicionamento de negócio muda a depender do negócio. Mas a realidade da mulher, o que uma mulher enfrentou? O que a Célia Rocha, por exemplo, enfrentou para se tornar deputada federal? O que ela passou? Como é que foi esse caminho de volta? Eu abordo, sabe? Eu queria abordar o começo da carreira política dela. Imagine ela se lançar no Há mundo quantos político. anos? Há mais de 20 anos. Há mais 30, de né? 20, Acho há que mais de 30 20. anos. Agora, por aí. vê a importância da gente ter outra mulher, porque a melhor amiga dela foi primeiro. A Foi, melhor amiga essa dela foi Cecília. Ceci. Então, assim, veja a importância da gente, Da né? inspiração. Estar Das com as conexões, da pessoas gente certas. conhecer as histórias de mulheres. A gente não conhece as histórias das mulheres, não. E que peito dela de continuar. Se a Mesmo gente- após a morte da irmã, Se a né? gente Da for para a amiga, sala quer de dizer. aula, se a gente lembrar da gente no colégio, quantas mulheres foram ditas das criações, do que inventaram? Quantas mulheres são citadas nas aulas? Pouquíssimas. Quase nenhuma. Porque a gente estuda muito sobre os 0,8%. caras que lançaram algumas coisas que, na maioria das vezes, tiveram mulheres por Por trás. trás. Como assistentes, Entendeu? como ajudantes. Colocadas Olha, como eu me lembro assistentes. como até- hoje, o início e da até- pandemia, o Ministério da Saúde entregando o cargo e fazendo menção à equipe dele. Quando ele foi agradecer a equipe dele, mais de 60% da equipe do Ministério da Saúde, da pessoa que respondia pelo Ministério, do ministro, eram mulheres. E ninguém falava delas. Sem querer interromper, falta 15 minutos e ainda não respondemos a primeira pergunta sobre isso. Vamos, deixa eu responder a próxima. Vamos, finalizar, 15 que eu minutos. preciso- Então, o meu caso de empreender é antigo, o meu caso de empreender é nato, eu amo o empreendedorismo. Eu acho que eu comecei a empreender com 13 anos, quando eu saía de casa escondida para vender Avon e a minha mãe não sabia. Coisas que eu também não sabia. Parece que eu conheço a Marta. Ó. Tem muito tempo, gente, eu conheço a Marta há 2 meses. E É que aí- a conexão aqui é longa. Diga, como assim você não me contou Não isso? contou nesses 2 meses. Calma, amiga, a gente ainda não está dormindo junta. Pelo amor de Deus, a última vez que eu dormi com a mulher, nem vou comentar quem foi, sabe? Ela tá muito aqui na minha frente, eu posso falar dela não. Então, assim, eu comecei a empreender eu acho que tá na veia, desde os 13 anos. Eu vendi escondido, de fato. Eu saí escondido dizendo para minha mãe que ia fazer trabalho do colégio e eu ia vender. Perfeito. E depois eu ia para os sítios também vender. Eu contratei um vizinho que tinha uma moto. Mãe, depois eu lhe conto essa parte. E aí a gente ia cobrar o povo. Ia dizer, é o meu tio. A alma dela, minha gente. Então, assim, comecei aí, depois eu fui. Eu vendia Romanel na escola. Vendi roupa, Chique, você vendi sempre foi fina. Olha, chique. Fina. Vendi. A outra, eu vendi Aí depois uns depois eu evoluí. Uns Avon. Amiga, depois eu evoluí. Olha,
Ela é Eu vendia rica. Romanel na Não, escola. a minha mãe A vendia, aí eu rica. pegava e levava pra escola pra vender, que eu tinha que Ai, levantar a minha rica. grana também, né? A rica arrasou, fechou com a minha cara. Enfim, mas o que importa... Não foi. Os tapões da Avon. Relaxa. Já vendi tapoé também, mulher da Não. minha mãe. Tapué eu nunca vendi, não, porque eu não tinha público. Mas Tapão é chique. a Vendia. persona... As amigas, as mães das minhas amigas. Ah, eu vendia Avon porque eu não tinha público, não, pra vender Tapué e Romanel. E aí, olha, tá vendo? Olha aí a fala implantada na mente, né? Tudo certo, todo mundo tem isso. E aí, eu continuei vendendo e tal. Depois eu fui trabalhar para outras pessoas, mas eu sempre fui apaixonada por empreender. E aí eu comecei a vender roupa, depois eu comecei a vender celular, e aí eu fui arrumar um emprego. E aí eu fui pro emprego, a carteira assinada, né? Quando eu engravidei do meu primeiro filho, que eu tenho uma creche, isso também é um empreendedorismo, porque tem toda uma logística. Eu comecei a pensar no que eu iria fazer, porque eu não ia poder estar trabalhando aquele tempo todo, apesar que eu ia ter a babá, mas eu queria estar na fase, todas as fases presentes do meu filho. E aí foi quando eu fiz o chá de fralda dele, e com o chá de fralda dele eu consegui clientes até o menino fazer 1 ano. E aí eu comecei com arte e laço, eu fundei aqui em Arapiraca a primeira loja de corte a laser, Já fez história, minha amiga. Me formei em design, gráfica, e também eu já estava num processo de franquia. Com 8 anos depois da empresa, eu já estava no processo de franquia, já tinha aberto uma loja lá em Recife. Foi quando eu tive um problema gestacional, eu tive trombose pré-eclâmpsia, e aí eu precisei vendi a empresa. Costumo dizer que vendi até o celular, porque até o meu número de anos pessoal eu fui junto com a negociação. Dói, né, amiga? E aí O apego, então. Hoje superei, mas eu dizia que era meu ex-marido, é como se fosse o ex-marido. Divórcio, né? Eu via a atual proprietária postar lá e eu dizia, ai meu Deus, era pra ser comigo. Gente, eu queria muito ver esses comentários. Deixa aí, ela ia olhar. E aí foi quando eu passei 1 ano em off e depois eu abri o Armazém de Ouro, na verdade. Sem áudio. Ai, que dó. Por quê? Tu vai encerrar? Como é que eu faço? Gente, Sem áudio tem como... Vê aí, vê se é todo mundo. dá uma pause. Minha gente, vamos, eu tenho que ir, que eu vou ter aula de 6 horas. Finalizar faltam 15 aqui, minutos, né? finalizam quando voltar. Vou finalizar. Eu já fui. Não, eu tô dizendo que eu vou terminar pra você Corre. começar. Vai gente embora. Mas eu não tenho que esperar? Então, vamos lá. Vou parar de comer para falar. Então, foi quando eu comprei a franquia de café, do Café Caramelo. Vai lá, Di. Dá uma força. Ela viu ali mais, aí já vai começar ao vivo. Pronto, pessoal. Voltando. Vê se tá com áudio aí. Tá com áudio? Vocês estão com áudio agora, gente? Confirma para mim. Todo mundo com áudio. Deixa o pessoal entrar, ninguém entrou nada. Ah, não entrou ainda não. Acho que você não botou não aí, Diana. Isso é live mesmo? É não, né? live, Você Aline. botou, ó, Deixa eu ir ajudar aí. Não, foi agora. Agora foi. agora foi. Aí quando o pessoal entrar, pergunta. Então, voltando aqui. Estão ouvindo, pessoal? Agora tá. Olha ali, Aline. Por favor, nos respondam se estão com áudio. Manda um joinha pra gente ver. Então, fica difícil deles ouvirem se eu não tô falando, né? É verdade. Então, assim, depois de um ano, eu também tive um perfil aí que eu trabalhei da minha filha como Blogueira, bebê, gostosa. E aí, depois de um ano, eu cansei. Eu queria realmente empreender com uma empresa. Foi quando eu conheci uma franquia de café do Espírito Santo, trouxe para Arapiraca. E vou falar bem rápido, porque a amiga vai falar e estamos terminando, né? Mas a gente vai abordar mais isso outro dia. Em menos de um mês, eu consegui... em menos de 2 meses, eu comprei o Estado, a franquia do Estado, eu e minha sócia. E... partiu daí. Agora eu estou com o Armazém de Ouro e com a franquia do Café Caramelo. E na próxima live a gente aborda mais, né, amiga, sobre isso. Porque a carreira aqui tá grande para finalizar essa live, pessoal. Vá, meu amor, fale. Pergunta. Quais os desafios do empreendedorismo feminino? Pronto. Eu não vou responder como eu empreendi. Vou responder essa pergunta, pode ser? Vá.
Vou falar assim por alto. O primeiro desafio é que você é desacreditada, né? Estamos muito acostumados a ver homens no mercado, então só o fato de você ser mulher, você é desacreditada. Você tem crédito? Você realmente pode suportar o ônus de um financiamento? Começa com uma série de coisas. Você consegue realmente suportar o negócio sozinho? E quando não perguntam, é o seu marido que está por trás? Você veio falar, mas é o seu marido que O tá pessoal gerindo? continua. Às vezes diz o café. Isso é muito real, tá? Mas outro desafio é você conciliar todas as demandas como eu posso dizer, todas as demandas, eu não posso dizer de uma atribuição feminina, na verdade, imposta à nossa condição feminina, né? Que é Isso. maternidade, trabalho, empreendedorismo. Vida fitness, porque a sociedade exige que Corpinho você na seja moda. Bem linda fitness. e bem fitness, né? Comendo Inclusive aqui, para bem comprar seu fitness. produto. Você é inspiradora quando você é uma pessoa que cuida bem de si mesma. Recusa aquelas chamadas, Infelizmente. senão elas silenciam. Fica bem baixinho. Vocês estão ouvindo? Porque acabou de aparecer uma Deixa eu chamada. Tem olhar, que botar tá no modo falando avião da aí. próxima vez. Bom, aí então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, tá? O desafio de ser mulher. Simples, fato. Só você ser mulher, você já vai estar encarando o desafio de uma sociedade no momento que você decide empreender. Infelizmente, eu jurava que 1 hora seria suficiente para o nosso podcast, para falar de tudo que eu gostaria, para falar sobre os nossos negócios, para dividir nossa experiência com você. Diana não para de comer, mas a gente... Olha ali, amiga, recusa esse negócio. Minha gente, parem de me ligar, eu não vou pagar hoje não. E as cobranças chegando. Isso é vida de empreendedora. Eu não vou pagar hoje não. Close pra foto. Então, mas falando sério, gente, esse é um dos pontos que a gente pode colocar aqui. Mas aí, então, vem a ideia que a gente está aqui tentando falar desde o início do desenrolar, que são dos bloqueios mentais, que muitas vezes, apesar de todas essas circunstâncias materiais existirem, quando a mulher tem uma boa mente, e eu digo assim, quando ela consegue fazer terapia, Adoro, recomendo. quando ela consegue trabalhar bem seu psicológico para, tipo, afastar todas essas circunstâncias e tentar prosseguir, isso vai ajudar muito, tá? Não é uma coisa fácil. Você não consegue negar a existência desses fatores. Mas você pode simplesmente tentar ignorar por um instante que eles existem e que eles podem ser barreiras para o seu negócio e focar no seu negócio, tá? Então é isso. Eu estou muito feliz com o nosso primeiro episódio. E você, Martinha? Eu queria agradecer a Deus, né? Que era para ter sido no começo, mas a empolgação aqui, as coisas, não deixando ele em segundo lugar, mas sempre em primeiro. Pela oportunidade de estar mais uma vez levando informações que para mim são tão simples, mas que podem fazer a diferença na vida de alguém. Queria agradecer vocês, queria agradecer a Diana, a Aline, eu queria agradecer por estar fazendo a diferença, por desbloquear os gatilhos que nós temos e vir aqui falar, errar e tentar acertar e dar o melhor da gente. Gente, deixa eu falar um pouquinho até sobre o pod, que é uma experiência, já que a Marta falou, tenho ainda 6 minutos, eu estou contando aqui, estou cronometrando, antes de dar a palavra a Diana. Primeiramente, eu sei que vocês fizeram perguntas ou falaram alguma coisa que a gente não conseguiu acompanhar. Vou tentar, junto com a Marta, responder no privado, porque a nossa ideia seria que fosse ao vivo pelo YouTube. Mas o YouTube bugou e não aceitou a nossa conexão ao vivo, certo? Ponto. Mas o próximo, com fé em Deus, vai dar tudo certinho, vai ser ao vivo pelo YouTube. Obrigada mais uma vez. Então, a gente vai tentar responder. Obrigada pela interação, obrigada por estar conosco. 2, sobre aqui. E eu quero falar hoje sobre o podcast, sobre o nosso primeiro podcast. Foi muito rápida a ideia que surgiu em mim, tá? Eu cheguei, acho que um pouco tempo, uns 4 dias antes de materializar a mesma ideia, sugeri para Marta, numa caminhada que ela me convidou para fazer no Sierra, no condomínio que ela mora. E eu disse, Marta, tu não pensa não? Ela fez, vem para cá, vamos fazer uma caminhada, a gente conversa. A gente não conseguiu conversar, porque tinha outra pessoa, e aí não falamos do assunto. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. E quando eu, por alto, falei com uma pessoa, ela me bloqueou real. Eu acho que você não deveria se concentrar nisso porque você não tem audiência, você não tem público, você tem poucos seguidores. Mas aí, eu sempre pensei, e quem começa com muitos seguidores? E por que só começar quando eu tiver muitos seguidores? E se eu quiser agora, se eu quiser assumir esse risco? Tá tudo bem. Aí tu listou uma amiga louca. Pensei na Marta, e foi coisa assim, sério, de 6, 7 dias. Marta encontrou aqui o Gera, né? Foi. Maravilhoso. Gera, obrigada por toda a assistência. Super Gera tem sido incrível. recomendo. Instagram, Gerando Conversa, podcast incrível que acontece aqui, é do Gera. Inclusive no próximo, botar aqui, viu, Gera? Gera, botar aqui também a logo do Gerando Conversa.
E então a gente encontrou o Gera, a gente veio aqui bem rápido, tipo, tava na rua, vamos lá, vamos. Puf, veio, a gente olhou uma pra outra, é aqui. Foi, verdade. Foi energia. Então, façam. Não sei se vai dar certo, eu não sei se vocês estão curtindo, como nós estamos curtindo fazer. Não sabemos de nada, mas é isso. Quando vierem as ideias, dê mais ouvido à sua voz interna. Silencie um pouquinho o mundo e vai lá e faz. O não você já tem, né? O não nós já temos. É verdade. E é isso, Di, obrigada pela presença. Encerre aí, vá com chave de ouro. Encerre aí com chave de ouro, fale mais, finalize falando do Café Delas, que é esse projeto incrível que você tem, que a gente admira, que nos conectou, inclusive, foi o Café Delas que conectou a Marta e eu, Exatamente. conectou nossos negócios. Tenho clientes que chegam a mim, aí diz, eu vi você lá no Café Delas, eu queria saber o orçamento da mesa aposta, tal. Pra quem não sabe, eu tenho um negócio de mesa aposta. Ela vai falar, né, amiga? Não vai mais dar tempo, nos próximos. Nos próximos. Sim. Gente, só para encerrar, né? Então, assim, agradecer pelo convite. As meninas tinham falado comigo semana passada. Isso. Né? Sim. Semana passada. É porque, na verdade, foi essa semana, foi tudo essa semana. Foi tudo essa semana, né? Pra gente Digo, em vir pra 7 cá, dias. né? Bater esse papo de modo realmente bem desconstruído, né? Que eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque de repente as pessoas vieram pra cá achando que a gente ia fazer algum tipo de palestra em forma de podcast, e a ideia não é essa. Não. Né? A ideia foi que a gente realmente batesse um papo e que fosse assim. A ideia era que também tivesse havido mais interação, né? Com perguntas e partilhas para que a gente pudesse estar aqui fazendo esse link aqui com quem está aí nos assistindo. E, assim, agradecer pelo convite. Para mim foi um prazer, uma honra, inclusive, estar estreando o podcast com vocês. Né? Fiquei super feliz de estar aqui, né? Vestir Frida para vir para cá. Maravilhosa. Ela veio, Savana, olha que linda. Ela veio, trouxe a Frida e a Savana. Eu Foi. trouxe a Frida e a Savana, né? Quando eu tava vindo pra cá, postei nos stories. A Savana é uma artista aqui de Arapiraca. E, enfim, vocês já perceberam, né? Tudo eu trago mulher na minha fala, porque eu consumo, referencio e fortaleço o máximo que eu puder o tempo todo. Também compro de homens, mas raramente. Acho que os meninos ficam putos, inclusive. Acho que eles entendem, Raramente, eles entendem. Raramente eu paro para consumir qualquer produto, a não ser que tenha uma mulher na jogada também, né? Porque é objetivo, né? O objetivo do café, né? O café realmente, E a assim, sua proporciona, né? Esse lugar de protagonismo da mulher. A ideia é fortalecer essa rede feminina. E Diana Moura, enquanto psicóloga, né, também tem um pouco dessa bagagem voltado para essa questão da construção de relacionamentos saudáveis, né, trazer um pouco dessa pauta feminista mesmo para que as mulheres se apropriem do lugar delas no mundo de modo saudável, sem a gente estar estabelecendo comunicações que saem denigrindo a imagem ou diminuindo uma outra colega, porque acontece muito isso, né? A gente promove uma fala achando que está acolhendo e, na verdade, está fazendo uma análise do tipo de negócios que a Aline falou é muito real. Não vai porque tu não tem nem seguidor para isso, cara. Começa de baixo. Começa. Entendeu? É autenticidade. Você precisa ser você em todos os contextos. O seu negócio, o seu projeto tem que ter a sua cara. Então, falou, faça. É isso Não que adianta estar distante disso. Que nos conecta, né? É isso que nos Exatamente. conecta com o nosso público, com a Né? nossa persona. Então, assim, autenticidade, muito comprometimento e responsabilidade com o que você está fazendo, especialmente quando você trabalha falando sobre o que pode motivar alguém a sair da caixinha, né? Sair da caixinha, a tirar o seu projeto da caixinha, seja lá o que for. Então, para mim foi uma honra fazer parte. Desejo muito sucesso pro podcast. Acho, inclusive, Obrigada. que vai crescer muito, entendeu? É um Amém. espaço que eu espero que muitas mulheres passem por aqui e que posteriormente outros homens venham para cá, inclusive não só para fazer partilhas da história pessoal, mas para validar a iniciativa de 2 mulheres que ousaram começar um podcast. Eu estava aqui e eu já respondi. Eu tenho 2 amigos, né, que acabaram de mandar mensagem. Esse podcast é novo aqui em Arapiraca, a gente não tinha visto ainda, né? O Jonathan e o Joantes. O Joantes, inclusive, foi um dos que entrou e já me marcou. Eu vou compartilhar já. Entendeu? O Jo já tá trabalhando, mas estava com o podcast aqui ao vivo, já tirou um print e marcou e tá no Instagram dele. Então, assim, é muito bacana esse movimento de homens que entendem a importância dessa movimentação das mulheres e que anda de mãos dadas, porque, assim, a ideia não é segregar, não. Exatamente. A ideia é fortalecer, trazendo também homens para esse campo de discussão, porque eles vão aprender a partir do momento que eles pararem para nos ouvir. Silenciou lá. Lá, acabou já? Infelizmente. Não, silenciou porque a galera, acho que foram as chamadas. Tem que colocar no modo avião, acho, pra poder... Então é Não, mas isso, agora sabe, não adianta meninas? mais. Obrigada. Mas tá no YouTube, tá? Nosso primeiro vídeo, está aqui pra vocês. Beijo. Tchau, obrigada e Beijo, até as obrigada. próximas.